Eu vou começar pedindo um axé para que a gente possa trazer as forças do sagrado para todos nós. Pedir a licença de Exu e de Pombogira para que, durante todo este percurso da nossa conferência na Raiz da Umbanda, mas em especial nesse dia de hoje, que é a minha boca, a minha mente e as minhas ações, eu devoto a Deus e aos orixás para que possa me calar daquilo que for do meu preconceito, dos meus equívocos, e que possa trazer a mensagem que seja mais próxima da mensagem de Deus, dos orixás, dos nossos guias e protetores. A Exu, eu peço licença, que é o comunicador, aquele que traz a vontade de Deus para todos nós, que nos permite a ligação com o sagrado, esteja nos conectando nesta noite, para que possamos, numa conversa franca, um diálogo aberto, com muito carinho, com muito amor, possamos fazer uma reflexão juntos sobre o que nós queremos para a Umbanda de amanhã, o que será da Umbanda de amanhã, o que nós não podemos deixar de aprender e de transformar. Por isso, pedindo a Exu, em especial o seu Exu Marabô, regente, protetor de nossa casa, da minha coroa, que esteja a nos blindar e a nos encaminhar para que a luz, a verdade e a paz sejam soberanas sobre cada um de nós. Axé, assim seja. Mucuyu Nzambi, né, que as forças dos orixás possam abençoá-los e abençoá-las. Eu sou o Pai Caetano de Oxóssi. Estamos hoje na quarta-feira, dia 18, no nosso quarto dia, né, de conferência na Raiz da Umbanda. Conferência esse ano totalmente online, uma oportunidade para estarmos juntos, mesmo tendo toda a preocupação, né, de estarmos seguros em nossas residências, em virtude da pandemia pelo coronavírus. Hoje nós vamos falar, como eu acabei de dizer, Umbanda e o dia de amanhã, Umbanda e amanhã. O que nós não podemos deixar de aprender e de nos transformarmos para isso. Eu peço licença a vocês, serei eu que vou falar um pouco sobre esse tema. Não é um tema fácil, né? O pai Norberto falou, acho que na sexta-feira, não me lembro se foi na sexta, que ele falou, olha, eu não sei quem vai falar nessa Umbanda de amanhã aí, mas eu não queria estar nessa pele nunca, porque a gente não sabe. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, o que a gente não sabe, né? A gente não vai falar o que sabe. Então, dizer sobre a Umbanda de amanhã é refazermos uma reflexão. Então, mais do que uma palestra propriamente dita, um evento em que eu vou estar falando, como se fosse uma verdade absoluta, é trazer para nós um ponto de reflexão, de inflexão, para que a gente possa, juntos, fazermos um pensamento coletivo sobre tudo que isso vai representar para nós, né? Porque se a gente tem certeza do dia de hoje, com tudo o que está acontecendo, a forma de fazermos a Umbanda, o que será de amanhã, né? Depois que a gente tem uma vacina, por exemplo, vai voltar tudo ao que era? A pandemia é o único fator que realmente faz com que a gente modifique os nossos pensamentos? A pandemia é o fator preponderante ou ele é o fator único que tem feito essas transformações? Para a gente pensar sobre isso, a gente tem que ter o coração aberto para a reflexão. Se nós entrarmos com uma proposta pré-definida ou com uma ideia já concebida ou pré-concebida, a gente não vai conseguir fazermos essa reflexão junto. Então, o que eu quero convidar vocês é para que a gente faça dessa conversa de nós hoje uma interrogação. E essa interrogação nos motive a pensarmos o que nós queremos, o que seria melhor para mim e para todos e todas dentro da nossa religião chamada Umbanda. Toda vez que a gente vai falar de amanhã, do futuro, eu sempre penso o que é uma atividade, ela se divide em dois grandes planos. O plano do sonho e o plano do planejamento. Então, toda vez que nós estamos diante de alguns desafios, nós sonhamos. Então, às vezes, a gente sonha em poder viajar. Né? Eu vou, no final do ano, eu vou fazer uma viagem que eu tanto quero para uma praia, por exemplo. Então, nós sonhamos com aquilo. Do sonho, a gente tem uma decisão, que é, nós vamos fazer esse sonho virar realidade ou ele simplesmente vai ficar um sonho. Alguns sonhos, eles nos parecem impossíveis. Então, algum sonho, por exemplo, de natureza material, eu quero comprar todos os livros que existem no mundo. Por mais dinheiro que eu tenha, eu não vou ter lugar para armazená-los.
2, vai ser uma atividade impossível, porque eu vou deixar de muitas pessoas de terem acesso ao livro, e seria muito egoísta para fazer isso. Mas mesmo assim, eu posso sonhar no sentido de, puxa, pessoa, que legal eu ter todos os livros e saber falar todas as línguas e ter tempo para lê-los também, seria maravilhoso, né? Seria algo impensável. No meu caso, seria assim, o paraíso, né? O meu paraíso tem biblioteca no meio do ar livre. Não chove, o livro não empoeira e nem tem perigo. Eu vou estar lá aquelas cachoeira de um lado, mar do outro, e livros, livros, livros. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu podia passar a eternidade assim, não seria muito ruim, não. Mas isso é um sonho. Vocês percebem que esse é um sonho que pode ser difícil de ser concretizado. Mas ele não deixa de ser um sonho. Portanto, ele não deixa de me fazer ir para um tempo da qual eu não vivo hoje. Este sonho, ele nos motiva ou ele nos decepciona. E aí é que a gente tem que tomar muito cuidado quando nós trabalhamos a ideia de sonho. O sonhar faz com que a gente oxigene o cérebro, a mente, tanto espiritual quanto a mente mais física, né, que são o mental superior e o mental inferior, para o dia de amanhã. Nos mostra que existem coisas que a gente quer conquistar para nós, por exemplo. Então, um dos meus sonhos, que me move diariamente, é o sonho da humildade. Eu não consigo me pensar no dia de amanhã sem lutar severamente comigo, com todas as forças, para que eu seja um ser humano humilde. O fato só de eu fazer isso, ele já demonstra que eu não sou humilde, por óbvio. Mas se eu não sonhar com isso, eu jamais vou alcançar. Então, há um tempo atrás, esse tipo de sonho, eu falava assim, um dia eu vou ser humilde. Mas não vai ser nessa vida. Quantas reencarnações eu vou precisar para que isso concretize, né? Então, eu sinto que sempre tem, quando nós sonhamos, ao mesmo tempo que nos motiva, nós temos um perigo, que é o perigo da postergação, ou seja, adiar, empurrar com a barriga, né? Vou empurrar com a barriga até o dia de sabe quando. Então, muitas pessoas falam, não, eu não, só vou mudar assim daqui 10 reencarnações, daqui 1000 reencarnações, é impossível chegar nisso. Então, ao fazer isso, eu digo para o meu cérebro, não se frustre, porque esse sonho não vai concretizar, não, bicho. Não vai dar, né? Não vai dar. Então, é como se eu estivesse achando um escudo, uma muleta para que eu não falhe. Ou seja, porque quando eu falhar, eu avisei, né? Não seria nessa vida, então tá tudo certo, né? Estou na esperança. Só que ao fazer isso, nós também adiamos o esforço. Então, tudo que nós vamos falar da Umbanda de amanhã, ela vai começar com o sonho, não há dúvida. Só que se eu deixar ela só no sonho, eu não vou fazer o esforço necessário para que exista essa mudança que, teoricamente, nós tanto desejamos. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de futuro, a gente fala de planejamento, né? Em muitas coisas da minha vida, eu fui treinado, entre aspas, a exercer um trabalho chamado de planejamento estratégico. Acabei fazendo cursos e me formei como um facilitador de planejamento estratégico. Isso me ajudou muito em todas as minhas atividades profissionais e me ajudou muito na condução da administração do terreiro. Espiritualmente, eu sinceramente nunca fiz um planejamento estratégico, por razões diversas, a gente pode até falar sobre isso depois. Mas o planejamento começa também com um sonho, porque planejar, ou seja, pensar o que vai acontecer, ou o que pode acontecer, é pensar o que eu preciso fazer a partir de agora para que eu chegue nesse objetivo. Mas o objetivo não deixa de ser um sonho. Tem vários autores e tem várias pessoas que atribuem a um determinado personagem histórico uma palavra que uma frase que diz assim, né? Um sonho sozinho não passa de um sonho, mas quando sonhamos juntos, ele passa a ser uma meta, um objetivo. E eu acredito muito nisso. Quando nós formamos a nossa casa, primeira vez, lá em 2003, 2004, era um sonho termos o terreiro de Umbanda, Luz, Amor e Paz. Era um sonho. De repente, esse sonho começou a ser dividido com outras pessoas. E, de repente, essas pessoas acreditavam naquele sonho. Então, eu comecei a entender que aquilo não era mais um sonho. Ele passou a ser um objetivo. E ele conseguiu acontecer dia 21 de julho de 2005. Estava lá formado o terreiro. E aí, passado um tempo, o terreiro tem que ser ampliado. Nós ampliamos o terreiro. Passado um tempo, o Simata Virgem fala que nós tínhamos que sair da casa. Estava lá de sair da casa. E eu falo, não, meu pai, acabamos de reformar, faz pouco tempo de reformar. Ele falou, temos que sair da casa. Vamos sair da casa. E a gente vai achar onde? Ele falou, você vai achar, não se preocupe, você vai achar. E a gente daí procura coletivamente um espaço. E nós encontramos o espaço que nós estamos hoje, que é aqui no bairro Alto, em Curitiba.
nesse momento, que nós tínhamos aproximadamente 30 e poucos filhos na casa, filhas na casa, e naquele momento o seu Mata Virgem fala para ele, fala, meu pai, o senhor me perdoe, mas um espaço desse aqui a gente não vai conseguir manter com 30 pessoas. Ele fala assim, construa que eles virão. Então essa frase, construa que eles virão, aconteceu na inauguração do terreiro, na ampliação do terreiro, na reforma do terreiro. Depois, encontrar o atual Congá de Curitiba, acontece no Congá Londrina, quando nós, em 2016, decidimos montar o Congá de Londrina. Então sempre foi um sonho que passa, né, uma inspiração, que passa a ser construída com várias mãos e então ela se concretiza. E com isso, eu trabalho, dentro da espiritualidade, muito com essa projeção. Tenho um sonho, jogo esse sonho para as entidades, vejo se ele é palpável, se ele é verdadeiro, se ele vai trazer o benefício a todos os seres que estão na Terra, e então a gente passa a executá-lo depois da ordem. Então, quando nós falamos de Umbanda de amanhã, a gente tem que, primeiro e mais importante, qual é a missão da Umbanda? Ou seja, qual é o objetivo da Umbanda? Porque se nós não entendermos qual é o objetivo da Umbanda, ou qual é a missão da Umbanda, a Umbanda de amanhã, para quê? Para ser mais uma religião que vende coisas? Qual o objetivo? Vai fazer algumas magias, mirongas? Se nós nunca deixarmos de passar na nossa mente qual é a missão da Umbanda, ou qual é a missão de todos os umbandistas, ou qual é a missão dos sacerdotes, sacerdotisas, e assim a gente poderia continuar, a gente não se perde. A Umbanda, ela não é um fim em si mesma, né? Ou seja, ela não é uma verdade eterna em que se existindo ou não existindo a Umbanda, o mundo vai deixar de existir. Não. A Umbanda é um dos caminhos que nos levam ao que é verdadeiro, que seria o Olorum, né? Deus. Então, se nós não compreendermos que ela é um caminho, a gente se perde durante o caminho, porque o caminho se tornou objetivo. E aí eu nunca mais vou querer sair do caminho, e, portanto, ele vira um descaminho. Isso parece meio óbvio, mas não é. Quando a pessoa entende que a Umbanda é tudo, ela deixa de entender que tudo só existe um, ou uma, que é Olorum, Zambiapungo, Alá, e assim podemos dar outros nomes a Deus. Se a gente entendeu isso, a gente está olhando para Deus como nosso foco, como a nossa missão, quanto o nosso objetivo. Então, tudo o que for a minha ação, ela tem que estar ligada à ideia de eu vou me encontrar com Deus. Mas eu não vou me encontrar sozinho com Deus, porque eu só vou chegar se juntos chegarmos. E aí entra uma característica filosófica importante da Umbanda, que ela é herdada de povos bantus, que é chamado de Ubuntu. O Ubuntu depende da forma como a pessoa vai entender. E o Ubuntu, para alguns já conhecem a história, mas eu não posso deixar de dividir com vocês, que Ubuntu significa uma filosofia de que somente juntos vamos conseguir alguma coisa. Um sociólogo britânico esteve nessa região, uma região do povo Zulu, que fica um pouco perto da África do Sul, fica perto da antiga Namíbia, se eu não me engano. E lá chegando, eles nunca tinham visto doces, nunca tinham visto doce. E ele dá um docinho para cada criança, as crianças, imagina, né? O único doce que elas tinham conhecido era o mel, que para eles era uma maravilha, mas tinha um preço alto a se pagar, porque eram os ferrões da abelha que pegavam, e a abelha africana não é fácil. Então eles ficam todos agitados, né? Açúcar no sangue, ficaram todo mundo agitado. Então ele fala, vocês querem mais? Eles, sim, queremos, queremos. Então ele pega uma sacola, mas é uma sacola monstruosa, enche de chocolate, bala, porcaria, né? Para ensinar a estragar o dente das crianças. Mas ele foi lá e coloca numa árvore. E ele fala, coloca as crianças em fila. E ele fala, quem chegar primeiro, leva a sacola. 1, 2, já. Aí corre todo mundo, chega todo mundo junto e pega a sacola. Não, para. O que é isso? Volta todo mundo. Eles voltaram. Ele faz isso de novo. Eles vão todos juntos. Aí ele pergunta, vocês não entenderam? É quem chegar primeiro vai ganhar o doce. Vocês vão competir. Aí um dos meninos, se eu não me engano, ele tinha 12 anos, ele olha para ele e fala assim, acho que o senhor não entendeu. Se um de nós chegar, só um vai comer.
Então vai ter um feliz e 30 tristes. Se todos chegarmos juntos, vão ser 30 felizes. Ele fica impressionado. Ele não consegue entender na cabeça ocidental e capitalista, né, do Império Britânico, ele fica doido. E quem reconhece essa filosofia é um arcebispo anglicano chamado Desmond Tutu. E ele conhece esse sociólogo e traz a filosofia Ubuntu para o Ocidente. E graças a eles é que a gente tem acesso a essa filosofia, que é muito a ver com o Umbanda, né? Tudo a ver com o Umbanda. Então, se nós entendermos que o nosso objetivo é Deus, não adianta eu chegar sozinho, eu entendi que essa é a missão da Umbanda. E por que eu fiz questão de frisar o Ubuntu? Porque algumas tradições religiosas, não estou dizendo que estão erradas, não é uma crítica, né? É uma constatação. Algumas tradições religiosas, elas compreendem que dentro daquele caminho, daquela tradição, existem várias maneiras de encontrar a felicidade, a iluminação. E uma delas é a introspecção profunda, e você, então, sozinho, chegaria ao nirvana, ou ao céu, ou ao encontro de Deus. Então, algumas tradições dizem, você pode exercer o caminho da compaixão, que seria o caminho de estar junto com todos e todas, ou o caminho da interioridade plena, que você sozinho vai chegar. E é engraçado que mesmo essas tradições que trabalham essa introspecção profunda, tem um caso bem conhecido, que é o caso de Buda, até que o Norberto Peixoto, o pai Norberto Peixoto, nos trouxe na palestra dele de sábado, se não me falha a memória, em que ele fala da passagem do Buda, quando o Buda atinge a iluminação, então ele chega no Nirvana, e o Nirvana ele percebe que adiantou ele chegar sozinho lá, né? Ele olha e fala assim, não, eu não tenho paz na minha consciência, mesmo sendo iluminado, se eu olho para trás e vejo aquele Caetano, coitadinho, lá sofrendo daquele jeito, cheio de imperfeição, orgulhoso, preguiçoso. Eu vou rodar o Dharma na cabeça desse menino, pode deixar comigo, eu vou lá e vou dar o Dharma nele. E aí, graças a isso, ele vem, bate, e eu tento me despertar. Ele vai fazer isso com a Selma, vai fazer isso com a Cíntia, vai fazer isso com a Kátia, até que a gente desperte. Mas ele não vai deixar de ter este caminho do Bodhisattva, que é o caminho do voto permanente, de que só irei terminar isso quando todos estiverem bem. E eu lembro uma situação que isso me remonta muito a uma vez que uma determinada personalidade da meio umbandista esteve na nossa casa e foi falar com o senhor Exu Marabô. E essa personalidade, ela acreditava, por exemplo, que os Exus, quando crescessem, virariam preto velho, por exemplo, ou quando evoluíssem, virariam caboclo. E ele perguntou para o senhor Marabô assim, senhor Marabô, eu vejo o senhor falar aí de uma forma muito com propriedade, né? O senhor fala de amor, tal. O senhor já não está na hora de virar preto velho, não? Aí o senhor Marabô olhou para ele e falou assim, você está me estranhando, rapaz? Você está me estranhando, né? Ele falou, não, por que eu tô estranhando? Você está me estranhando, não gostei dessa afirmação, não. E ele meio que deu uma... Falou assim, eu não vou rebater direto, eu vou dar uma pressionadinha. Daí deu uma pressionada, a pessoa, olha, deu um susto, né? O Exu aqui e tal. Ele falou, eu tenho um compromisso. Ele falou, eu vou deixar de ser Exu, eu vou deixar. Ah, que bom, meu pai, o senhor vai deixar de ser Exu, muito bem. Quando a última alma abandonar as trevas e as sombras. Aí, quando for a última, não vai ser a última, vai ser a penúltima, porque eu vou ser o último. Aí eu deixo de ser Exu. Aí a pessoa olhou para ele, não concordou, enfim, mas aquela frase me persegue. Me persegue porque, mais do que ele responder àquela pessoa, ele acredita naquilo, até hoje. Quem conhece o Marabô, ele vai dizer exatamente isso. Eu só vou deixar de ser Exu quando a última alma que estiver nas sombras, nas trevas, for encaminhada para a luz. E ao fazer isso, eu lembro que no ano 2000 em diante, né, começou-se muito a falar da transição planetária. A transição planetária. E uma vez me perguntaram, pai, nessa transição planetária, né, nessa concepção que eu vou dizer para vocês, o senhor embarcaria para um outro planeta de uma dimensão mais evoluída? Eu falei, olha, primeiro, eu não acredito que eu esteja a ponto de estar evoluído nesse sentido. Segundo, eu jamais abandonaria os meus irmãos e minhas irmãs. Porque se existir uma alma hoje em maledicência, malignidade, eu também sou culpado. Eu não posso simplesmente achar que determinadas pessoas que hoje fazem o mal, o fazem sozinhas.
eu também sou responsável por elas, porque eu me compreendo como um todo. Então, se uma parte desse todo está indo mal, é porque alguma coisa eu deixei de fazer. Não que eu seja o culpado por ela, não é isso. Mas eu tenho responsabilidade por isso. Então, eu acredito muito que se tivesse essa nave espacial que fizesse, eu ia pedir para ficar. Pedir para ficar para que eu pudesse ajudar ou ser ajudado, né? Quem disse que eu vou, né? Mas vocês entenderam a minha colocação. Então, isso para mim é pensar o objetivo da Umbanda. Então, se a gente tirar então isso qual é o objetivo final da Umbanda? Entregar as almas, os filhos e as filhas, aos colos do ventre materno. Então vamos pensar assim, tentando traduzir uma missão de Umbanda. É pegar a Fernanda, que é filha de Ogum, e estar do lado da Fernanda, para ela conseguir todas as qualidades de um espírito evoluído, e Ogum falar assim, seja bem-vindo a mim de novo. Então ela reencontra-se com Uno e se transforma em um de novo com ela. Ou seja, é trabalharmos a imagem e a semelhança de Deus no nosso espírito até que ele se funda, até que ele não precise mais ser um só e passe a ser o todo. Esse trabalho, ele não adianta eu fazer isso só para mim, porque senão eu não serei nada, porque na verdade eu só serei se todos nós formos. Eu só serei feliz se todos nós formos. Eu só serei iluminado se todos nós formos. Então, por mais que eu entenda que o caminho da iluminação ele passa por um processo individual, eu não posso esquecer que ele é um processo coletivo. E essa característica da Umbanda ela é muito, muito importante. Bom, então a nossa compreensão de missão da Umbanda é elevar as almas à condição de orixá, é entregar as almas ao colo do seu orixá. Isso significa que eu vou trabalhar durante toda a minha existência para que juntos cheguemos, né? O Orun fala aqui, ó, pai, estamos todos de mãos dadas, chegamos. Teve uma passagem, numa homenagem à nossa mãe Iemanjá, em que ela falava por meio do Caboclo Mata Virgem. E ela chamava os filhos e filhas de Iemanjá e dizia assim, me ajude. Iemanjá dizendo, imaginem isso, tá? Me ajudem. Os meus filhos e as minhas filhas se perderam do caminho. Já não me escutam mais por vaidade, orgulho, egoísmo. Me ajude a encontrá-los. Me ajude para que eles voltem a me escutar, pois a mãe morre de saudade e quer que eles sintam o amor dela por eles. Eu achei aquilo muito forte, maravilhoso, né? E traduz muito o que é a Umbanda. A Umbanda é o caminho que permite que uma pessoa que não está escutando o orixá naquele momento, ou seja, nós, isso passa pelos sacerdotes, sacerdotisas, não é verdade? Passa por nós escutarmos o orixá. Então, a nossa missão, aparentemente, não é complexa, ela é muito simples. É simplesmente transformar toda a humanidade em seres de luz. Olha aí, ó. Uma frase simples, rápida, que vai dar trabalho, isso eu não tenho dúvida. Mas, então a primeira coisa que nós temos que pensar para nós conversarmos hoje é não esquecermos a missão que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, em nome de todos os guias e em nome de todos os orixás, portanto, nos deram, que é fazer com que os filhos e as filhas dos orixás estejam de volta à casa de seus pais. É simples. E isso a gente não pode esquecer. Então, tudo que nós vamos pensar de Umbanda fugiu desse caminho, eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma amarração com fulano de tal. Isso parece que aproxima ou distancia do orixá? Distancia, né? Tudo que é do mal, distancia do orixá. Eu vou matar meu inimigo. Distancia. Eu quero que ele quebre uma perna. Distancia. Então, tudo que for ódio, raiva, me faz com que haja uma propulsão contrária à força que me leva ao orixá. Então, alguém que vem falar para mim assim, a Umbanda faz amarração? É óbvio que não. Por quê? A Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, tudo se resume na palavra caridade. Tudo se resume. Tudo que eu falei agora, fazer com que os filhos encontrem o orixá, é a caridade, ou seja, é elevar ao amor mais fraterno e verdadeiro, desinteressado que possa existir, que é o amor que Jesus nos ensinou, é o amor que todo dia um preto velho e uma preta velha nos ensinam a cada momento nos terreiros. Não é isso? Então, esse é o primeiro
primeiro passo que a gente tem que estar na nossa cabeça é sobre isso. E aí, eu lembro de uma conversa que eu tive com uma preta velha há muito tempo atrás, junto com meu pai pequeno. O pai pequeno Jorge. Hoje ele é pai pequeno da mãe Jo, da gira de quarta-feira do TPI. E a mãe pequena estava... A mãe pequena. Uma preta velha, se eu não me engano, é a avó Maria, mas eu não vou falar com toda a propriedade. Me perdoe, não vai ter muita diferença para ela, né? E ela perguntaram assim para ela: vó, daqui a 100 anos, a Umbanda vai melhorar? Porque a gente estava falando sobre a Umbanda, sobre os desvios que algumas pessoas faziam da Umbanda, usavam o nome da Umbanda para fazerem o mal, enfim. E a preta velha olhou para ele, deu um sorriso e falou assim: é mesmo, filho? Deixa eu te fazer uma pergunta, então. A Umbanda daqui a 100 anos vai existir? E foi essa a resposta da preta velha. E aí, a gente pode tirar dessa resposta várias conclusões. E a principal delas é: será que nós temos tanto apego à religião que a gente pensa que ela será eterna? Será que a religião ela tem que ser mais importante do que o destino? E é tudo que eu estava falando até agora. Aquela resposta, para mim, faz com que a gente reflita: por que eu vou esperar 100 anos se eu tenho hoje para fazer? Quem espera 100 anos não está pensando na mesma reencarnação, vamos falar a verdade, né? Então, quem fez essa pergunta, na época, tinha uns 40 anos. Vai falar que daqui 100 anos ele ia estar vivo? Não, né? Difícil, né? Tirando, nem eu que vou viver 136 anos, 2 meses e 4 dias, vou estar. Então, imagina, né? O de 140 anos não tem condição de chegar. Nesses 140 anos, a pessoa que perguntou há 100 anos estava perguntando, ou seja, não vou fazer nessa vida. Não vou melhorar a Umbanda nessa vida. A Umbanda não vai melhorar amanhã. Vai melhorar daqui a 100 anos. Ou seja, 3 gerações para frente, 4 gerações para frente. E é isso que a avó disse: mas espera aí, será que vai existir uma Umbanda daqui a 100 anos? Será que nós vamos ter a dádiva deste caminho iluminado daqui a 100 anos? Vai depender de um conjunto de fatores, entre eles, o que nós vamos fazer no dia de hoje. E aí, fazendo essa reflexão, eu começo a pensar. Então, o que é, quando a gente vai falar Umbanda de amanhã, eu tenho que pensar o que eu vou fazer no dia de hoje, de agora, deste momento, para que essa Umbanda exista, primeiro. Para que ela precise existir, não. Tomara que ela não precise existir, ou seja, as almas foram libertas e não tem religião nenhuma. Portanto, eu não sei se vai melhorar daqui 10 dias ou daqui 1 ano, mas eu tenho que fazer tudo o que eu puder, construir já, né, para parar de adiar todo esse processo. Quando eu falo da Umbanda de amanhã, todos nós pensamos numa Umbanda muito mais respeitada, vamos pensar do ponto de vista externo, né? Então, se a gente fizesse uma pesquisa, as pessoas falam assim: como é que você quer que as pessoas de fora da Umbanda enxerguem a Umbanda? Ah, que ela é uma religião, que ela é uma religião da paz e do amor, que os seus frequentadores sejam respeitados e não sofram racismo estrutural, institucional, que ela seja uma das religiões convidadas, por exemplo, para os capelães e capelãos, não sei qual é o plural de capelão, se aceita mais de um plural. Eu quero que ela seja reconhecida, do ponto de vista externo, reconhecida como uma religião de amor e de paz, né, especialmente. Do ponto de vista interno, o que a gente vai querer? Que a Umbanda tenha espaço para ser praticada, para que a Umbanda ela seja um caminho evolucionário, para que minha alma encontre liberdade, que as mediunidades sejam cada vez mais purificadas, para que a palavra do orixá flua com mais eficiência, né, para que a gente consiga encontrar, que a Umbanda tenha espaços sagrados para você exercer a sua espiritualidade e então encontrar o seu orixá com mais tranquilidade, que os terreiros sejam dirigidos por pais de santo e mães de santo, comprometidos com a verdade, comprometidos com a fé e com a liberdade, que não tenham egoísmo, que não sejam orgulhosos e não tenham relações egóicas. Não queremos que nenhum pai de santo e mãe de santo use a religião para fazer qualquer tipo de abuso psicológico, espiritual, sexual, de qualquer maneira. Então a gente vai continuar, a gente vai fazer uma série de colocações que vão desde ordens práticas, né, que é a eliminação de ações equivocadas, como pai de santo e mãe de santo que engana, pai de santo e mãe de santo que ludibria, que abusa, né, desde a questão sexual até a questão psicológica. Então a gente não quer nada disso, é uma questão prática. Até as questões mais espirituais, ou seja, eu quero que a Umbanda do amanhã seja, para mim, um momento de impulsionar a minha liberdade. Eu quero ser livre, eu quero ser
feliz. Quando nós pensamos nisso, a gente tem que trabalhar a ideia de que o que aconteceu no passado, até então, até no dia de hoje, para que isso, a Umbanda de hoje, ela é reflexo de todas essas ações que aconteceram desde 1000 anos atrás até o dia de hoje. Não estou falando de 100 anos atrás, porque a Umbanda começou a ser gestada muito tempo atrás, há mais de 1000 anos atrás, há mais de 1500 anos atrás. Quando o primeiro navio negreiro chegou no Brasil, já havia sendo gestada a religião de Umbanda de uma forma que a gente não tem acesso, mas ela estava sendo gestada. Então, esses eventos, alguns equivocados, alguns maravilhosos, trouxeram-nos até aqui. Então, estudar e compreender a história da Umbanda e a história das nossas comunidades, a história do povo tradicional de terreiro, a história da nossa África, a história dos nossos ameríndios, a história dos umbandistas, ela nos ajuda a estarmos aqui. Então, logicamente, eu não vou ter condições nem tempo de trazer todas essas histórias, mas se nós observarmos, a gente pode fazer outro dia uma conversa sobre história, a gente vai perceber que houve mudança da Umbanda. De 1908, por exemplo, até 1998, que foram 90 anos, muita coisa mudou. De 98 para 2020, então, é uma explosão. Por quê? Porque no final da década de 90, início dos anos 2000 em diante, a Umbanda, assim como tudo no mundo, e a gente aí não pode perceber que a religião também é um processo social, né? Então ela está inserida num conceito sociológico, o mundo passou por uma transformação ultraviolenta nos últimos 30 anos, né? De comunicação, de postura, de moda, de cultura, de hábito. É impressionante. Quem tem menos de 20 anos talvez não tenha percepção real disso, mas se conversar com seu pai, sua mãe, sua avó, você vai perceber assim, que em 20 anos, em 28 anos, a mudança ela é tão drástica, tão violenta, que muitas pessoas não conseguem acompanhar, se entender o que está acontecendo. Esse fenômeno dos fake news, né, da propagação da mentira, não, se você acredita nisso, né, a ciência, do negativismo, dessa onda que a gente chama da pós-verdade, que é muito séria, que acomete o mundo inteiro e o Brasil em especial, ela é um reflexo disso, dessa mudança absurda que as pessoas não conseguem acompanhar, então elas ligam o botão da ilusão e começam a desacreditar em tudo. Então, a Umbanda ela sofre mudanças no seu rito. Em 1940, por exemplo, e aí é importante que se diga, havia um movimento muito forte para embranquecer a Umbanda. Então, dentro da conferência do Congresso Nacional de Umbanda, algumas pessoas queriam tirar a palavra orixá da Umbanda. Vocês conseguem imaginar isso? Não? Tinham 40 mil pessoas reunidas e algumas pessoas queriam tirar o orixá. Não, isso é coisa de negro. Eu não vou fazer coisa de negro. O Brancão lá dizia. Essa briga, que parece tão ridícula, ela aconteceu e influenciou severamente alguns movimentos umbandistas e que tem reflexo até o dia de hoje. Tanto é que, agora menos, mas há pouco tempo atrás, tinha gente falando assim, que a Umbanda não era uma religião de matriz africana, que seria um equívoco falar isso. Pessoas importantes da religião, que escrevem vários livros. Isso reflete lá atrás, entre 1930 e 1945, muito pela propagação da imigração italiana e alemã no Brasil. Então, existia um projeto brasileiro de trazer imigrantes europeus para embranquecer. Tinha muito negro no Brasil. Né? A visual era negro. E aí as pessoas, não, nós temos que embranquecer para a civilidade. Isso era uma construção do Estado Novo de Getúlio Vargas, era a construção de um projeto de governo que refletiu diretamente na Umbanda. Recentemente, e aí eu diria para vocês que é muito recente, na década de 90 para cá, houve um movimento quase geral da africanização ou da reafricanização da Umbanda. E aí se começa a buscar as raízes africanas. Até então, se falava de orixá, porque obviamente não tem como falar de Umbanda sem orixá, sem preto velho, né? Então aquela tese da branquitude pura não vingou, mas ela surtiu efeitos horríveis, entre elas, e o mais nítido deles é a demonização de Exu. Né? Quem aceita a demonização de Exu são aqueles que queriam o branqueamento da Umbanda. E olha quanto nós sofremos com isso até o dia de hoje, né? 80 e poucos anos passados, nós temos ainda isso. Então, nesse processo histórico, na década de 90, começam a surgir lideranças religiosas em que falam a Umbanda é africana, a Umbanda ela tem matriz africana. Se nós não entendermos orixá, não entendermos Exu, a gente não vai entender.
E aí começam estudos, não só na Umbanda, porque aí começa também o aprofundamento de estudos das outras nações, né, de uma série de religiões de matriz africana, com uma profusão de autores e autoras da antropologia, especialmente do estado de São Paulo, que acabam se espalhando no Brasil. Tem um pesquisador que vai para o Maranhão, um pesquisador para Pernambuco, e aí as universidades federais de Pernambuco, do Ceará, da Bahia, a Universidade Federal do Maranhão, começam a criar grandes cadeiras sobre as religiões de matriz africana. Bom, e nesse processo, nós culminamos também num processo de que a Umbanda ela estava muito ligada ao fenômeno. Então, até 2000, perto de 2000, alguém falava assim, eu vou estudar Umbanda. Eu diria para vocês que 50% dos terreiros, no mínimo, falaram assim, se você ler livro, sai da minha casa. A Umbanda não pode ser estudada, porque o médium tem que ser natural. O médium tem que ser natural. Esse negócio de estudar é coisa de espiritismo, aqui não. Então, os próprios dirigentes, com medo das suas ignorâncias, temiam que os seus filhos e suas filhas estudassem e impediam eles de fazerem o caminho do estudo. Porque se eles estudassem, iam questionar ele e ele não saberia responder. Nesse processo, ele começa a mudar no final da década de 80 para 90 e mais agressivamente nos anos 2000 em diante. E nesse processo, faz com que o número de livros de Umbanda sejam mais ofertados. Até a década de 90, você tinha poucos volumes. Esses volumes eram difíceis de acessar. Em 2000, 2001, 2002, 2003, por encomenda. Pode perceber, mas as livrarias não tinham espaço. Se ia procurar um livro de Umbanda, você tinha que achar em esoterismo, magia ou em outros. Não tinha espaço. Até hoje, em algumas livrarias, você não tem um espaço Umbanda. Vai ter um espaço lá de religiões. Aí está junto com qualquer outro tipo de religião, vai estar os livros de Umbanda. Isso reflete, né, o nosso pouco hábito de leitura, o nosso pouco hábito de estudos. Bom, combinando com esse processo, aumenta o número de pessoas interessadas em estudar a religião de Umbanda. E começa, então, personalidades históricas antigas, como Diamantino Trindade, Ronaldo Linhares, a renovarem os seus livros, trazendo a história de Umbanda para o papel. E aí começamos a produzir de forma mais farta o conteúdo histórico da Umbanda, que daí começa com pesquisa sobre artigos de jornal, e aí começa uma pesquisa bem adequada e séria. Alexandre Comino fez uma pesquisa muito séria também sobre isso, enfim. Então, nós passamos por um período de busca dos nossos saberes de forma mais profunda. E aí nós chegamos perto de 2010, 2015, e a Umbanda começa a uma transformação. Essa transformação ela acontece, há uma Umbanda cada vez mais voltada para se conhecer, se compreender, e de outro, uma Umbanda exteriorizada, que era uma Umbanda do espetáculo, do show, da aparência. E aí a gente começa a ter uma situação que nós temos hoje, né, que é a Umbanda da aparência. É mais importante eu usar uma roupa de brilho de ouro, fazer um mega espetáculo, do que eu compreender que a religião é o caminho da libertação. É melhor eu atender de uma forma espetaculosa um consulente fazendo um grande showmício, né, uma loucura total lá com fogos, etc., do que eu atender aquele consulente e ele ser tocado pela alma e não apenas na cura física. E esses dois caminhos começam a ficar nitidamente em disputa. Disputa por médiuns, por casas, por dirigentes. E aí a gente começa a falar do tempo atual, que é qual a Umbanda que nós queremos. E eu falei até agora que nós tínhamos uma Umbanda, que a missão dela era tornar a nós orixás. Portanto, a Umbanda de aparência, ela me parece que foge ao princípio. Ela não casa com esse princípio. Ela não casa com a missão. Então, ela pode ser uma Umbanda chique, vamos dizer assim, né? Umbanda chique seria lindo, né? Uma Umbanda fashion, não tem problema. Desde que o conteúdo final dela seja para a expansão de consciência. Desde que o objetivo da existência dela seja olhar para você e você sentir o orixá e falar, nossa senhora, eu vou ser Oxum. Se não fez isso, alguma coisa está errada. Porque ela não vai te fazer o caminho para Deus, ela simplesmente vai te entreter. E o que a gente menos precisa é entretenimento. Entretenimento hoje está fácil, né? Computador, 500 mil canais de streaming de áudio, vídeo e assim por diante. O que nós precisamos é de uma religião que nos mostre o caminho para a ascensão, para a libertação da nossa alma. Bom, e aí nós chegamos no ano de 2020.
esse 2020 chega com a pandemia do coronavírus, que é absolutamente e incrivelmente avassaladora. Chega março, as pessoas começam a olhar histórias da China, da Europa, olham a história um pouco dos Estados Unidos, falar que no Brasil não vai chegar, né? Possível, não vai chegar. Não pode chegar. E então, ela chega e chega forte. Dia 12, 13 de março, nós começamos a entrar em situações de pandemia. A epidemia chegou no Brasil. E os governos começam, então, a emitir decretos, leis que não pode ter reunião, não pode ter aglomeração, fecha todos os templos religiosos. Por exemplo, no Paraná, São Paulo, no Ceará, em outros estados, alguns estados demoraram um pouco mais, proíbe-se a reunião em templos religiosos. Então, nós, antes mesmo de termos uma reflexão sobre aquilo, houve uma determinação governamental, diga-se acertada, nesse caso, acertada, né, os governos estaduais e os governos municipais suprindo a deficiência e a ausência de um governo federal que cuidava da saúde do povo brasileiro, eles começaram a fazer impedimentos. Então, nós suspendemos as giras. Por quanto tempo? Um mês, por 3 meses? 3 meses, vamos pensar em 3 meses, que era o que a maioria falava. Passaram 3 meses, passa 4 meses, passa 5 meses, e nós estamos entrando no 8º mês, né, 9º mês daqui a pouco, em que as giras estão suspensas, ou voltaram recentemente algumas casas estão fechando novamente, em virtude de todos os eventos que estão se passando, e provavelmente todas vão fechar em virtude disso. E aí, a gente tem que fazer uma reflexão. O que essa pandemia, esse isolamento, essa ausência do chão do terreiro nos fez pensar? Aquela prática espetaculosa, né, do fenômeno por si só, da magia exterior, como é que eu vou alimentar ela se eu não posso estar com ela? Eu vou fazer show, do único jeito, né? Um show por vídeo, alguma coisa assim. Mas o frequentador, o sacerdote, a sacerdotisa, como é que ele se sentiu naquele momento sem o fenômeno? Em assistência, que dependia da conversa do preto velho, do caboclo, do passe, de uma conversa com o Exu. Como é que ela se sente até hoje? Porque a maioria das casas abriu para trabalhos internos e os trabalhos externos, algumas poucas casas. Como é que faz? Essas pessoas estão se sentindo desamparadas? E aí entra a minha reflexão que eu quero dividir com vocês, e a gente abre para as perguntas. Que é, nós precisamos trilhar um caminho para a autonomia dos espíritos que vão nas nossas casas, sejam eles encarnados ou desencarnados. Isso não é uma novidade, sinceramente, para mim. Né? Não que eu faça isso, porque eu não sei fazer, mas que isso tem sido falado na minha orelha há mais de 10 anos, aliás, há mais de 15 anos, tem. O pai Tobias e o Mata Virgem sempre dizem que o trabalho de um pai de santo e homem de santo é de um construtor de asas, que os filhos são grandes pássaros que vieram com as asas sem pena, e a nossa função seria ajudar eles a reparar as penas, para que eles tivessem pleno voo. E isso hoje demonstra-se de forma muito mais cabal, não há dúvida. Né? Não existe dúvida sobre isso. Isso quer dizer que a gente vai deixar de ter a figura de dirigentes, de casas? Não. Quer dizer que nós vamos ter casas com um monte de pássaros voando. Olha que coisa maravilhosa, ao invés de um só. Ou se é que esse um voava, né? Mas só para a gente entender. Só que não é para o sacerdote só. Não é para a sacerdotisa. É para o frequentador. É para aquela pessoa que chegou lá para tomar um passe porque estava com uma bicheira e achou que um benzimento podia ajudar. É aquele que ouviu dizer por alguém que o caminho dele estava fechado, ele estava perdendo emprego porque tinha magia contra ele. É mudar a relação de uso da Umbanda, né? Que é a relação da casa grande, que quando tinha o filho doente, levava para a senzala, para o preto curar, e depois virava as costas e continuava deixando ele escravo. Porque é o que nós estamos reproduzindo de uma forma não refletida. Nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa e permitindo que isso aconteça. Então, alguma coisa tem que mudar, isso eu não tenho dúvida. Eu vou lá na casa do Pai Francisco, por qualquer motivo, e de alguma forma o Pai Francisco vai fazer com que minha alma seja tocada. Eu tenho despertamento, né, dar o Dharma na cabeça, que eu estava falando de Buda. Ele tem que me mover, a gira dele vai acontecer, a minha conversa com o Preto Velho vai ter que acontecer de alguma maneira em que eu me sinta compelido a buscar Deus. Não precisa ser um bandista.
Porque nós não somos proselitistas, ou seja, não queremos que a pessoa se converta, mas nós precisamos fazer com que essa pessoa busque a espiritualidade com toda a sua garra. E aquela casa vai dar instrumentos para isso. Portanto, uma das coisas que a gente tem que pensar é, qual é a função da gira? É só pronto-socorro? Será que isso é o bastante? Será que isso nessa pandemia não se demonstrou pequeno? Será que nós não tínhamos que trabalhar de uma forma tão profunda que nós dessemos para qualquer frequentador que quiser, obviamente, né, as ferramentas necessárias para que ele também comece a trilhar este caminho? Lógico que a gente não vai impulsionar a força, a obrigação, não é isso. Mas nós temos o dever de despertar almas para o caminho da paz. E isso, eu sou muito franco em dizer que eu acho que, por maior que seja a nossa tentativa, nós somos ineficientes nisso. Eu, pelo menos, vou dizer por mim, né? Eu sou ineficiente, sou ruim para isso. Quantas pessoas foram no terreiro, nos longos dos meus mais de 15 anos de Pai de Santo, e nunca mais foram agraciados, né? Agraciadas com uma bênção, com uma mudança energética, uma mudança de situação de fato, né? Eu vou dar um exemplo de uma moça, modo de dizer, ela teve uma situação muito séria, em que ela estava sendo abusada pelo ex-marido, e ela perdeu todas as condições psicológicas dela. Ela fez terapia, etc., mas na Umbanda, com a nossa casa, ela encontrou o resgate da sua autoestima. E aquilo foi maravilhoso, enxergar ela. Quem foi Cambone nessa época percebeu a evolução dela nas giras, né? Mas acabou aquele evento, ou seja, ela reconstruiu a autoestima dela, ela saiu. Passado um tempo, e agora, no meio da pandemia, essa mesma pessoa me procurou, falando que estava desesperada, porque depois de tanto tempo ela voltou a se sentir mal, em uma situação que eu não vou entrar em detalhes. Mas daí eu pensei, ela frequentou um tempo a nossa casa, encontrou, graças a Deus, né, uma situação de que ela tive a autoestima melhorada, preservado sua integridade física e moral e tudo mais, mas o que faltou para que ela tivesse, ao longo desse tempo, também trabalhado, burilado o espírito dela, para que ela fosse autônoma, para que ela encontrasse um caminho de luz? E isso eu acho que a gente falha. E acho que essa é uma das grandes lições que a gente não pode deixar de aprender. Eu não tenho dúvida, e aí para todos e para todas, que o fenômeno da incorporação, ele é importante, mas ele perde importância, porque eu me ouvi obrigado a encontrar o orixá, encontrar Deus, encontrar os guias, encontrar paz sem incorporação. Então, de alguma forma, as nossas giras, que elas são quase exclusivamente voltadas para a incorporação, elas têm que ser avaliadas, né? Ou montar um outro dia, mas de alguma forma a Umbanda vai ter que repensar que o fenômeno não pode ser apenas e exclusivamente o ponto central de todos os trabalhos. O orixá, o guia, né, o preto velho, o caboclo, pombagira, eles não estão no terreiro, né? Eles estão em todos os lugares, estão perto de você neste momento. E a pandemia deixou claro isso, né? Eu não preciso ir no terreiro para estar com o preto velho. Eu posso estar numa oração, numa praça, numa árvore, numa água que eu tomo, enfim. Eu acho que, tenho convicção de que essa pandemia, esse momento, eles fazem nos repensar a valorização do nosso dia a dia da Umbanda. Quando nós sabíamos que toda semana ou a cada 15 dias, dependendo da casa, do lugar, nós tínhamos a gira. Então, daqui 15 dias vai ter gira. Daqui uma semana tem gira. Então, chegou na sexta-feira, chegou no sábado, domingo, depende do dia da sua gira, né? Segunda-feira. Você chega na gira da Mãe Vive, você quer o quê? Exercer sua mediunidade, maravilha, né? Tranquilo. Aí na outra semana você fala, hoje eu estou com dor de cabeça, estou com vontade de ir, não vou. Porque toda semana vai ter. Logo, eu não tenho mais aquele compromisso, aquela vontade de estar. E a pandemia nos tirou isso da disponibilidade. E a gente fez uma reflexão, falou, puxa vida, por que é que eu não valorizei mais aquela conversa com o preto velho, aquele passe do Exu, né? A receber aquela força de Iemanjá quando ela chega no terreiro. Então a gente fez um repensar, ela teve uma valorização sobre o processo de estarmos em comunhão, juntos, nos terreiros de Umbanda. Valorizou muito, na minha visão, como nós damos importância a pequenas coisas, né? Aquela desavença pontual com o irmão de corrente, irmã de corrente, que era uma coisinha desse tamanho, né? Pequenininha. Puxa, eu não gosto do jeito que ele fala, não gosto do jeito que ele se comporta, não gosto da roupa dele. Então, os médiuns começaram a falar, eu não quero nem saber o jeito que ele vai, que ele come, que ele bebe, eu quero gira.
Eu quero estar com Deus. Então a gente valorizou o espaço da coletividade em detrimento dos meus valores pessoais. Graças a Deus. A gente aprendeu muito, muito, a valorização da vida. Então a Umbanda, ela tem um grau, né, de valores, entre eles é o valor à vida. A vida encarnada, a vida espiritual, por óbvio, mas a vida encarnada. Porque ela nos fez refletirmos sobre os trabalhadores e as trabalhadoras de Umbanda. Abrir um terreiro no meio de uma pandemia com pico alto é expor os seus médiuns ao perigo de morte. Então, se eu faço isso, eu estou valorizando o sacerdote, a sacerdotisa? Não. Então, ela fez a gente refletir sobre uma forma de pensar Umbanda de que ela valoriza os seus médiuns e não usa também os seus médiuns. Então, assim como eu falei de usar o terreiro, muitos dirigentes usavam, entre aspas, né, os seus médiuns para prestar um serviço e excluía deste médium o dever e o direito deles buscarem a luz, deles se iluminarem, deles serem amparados, deles serem cuidados. E nisso a pandemia também fez a gente fazer uma grande reflexão. Não há dúvida de que somente através da solidariedade, da colaboração, é que a gente vai conseguir vencer esses obstáculos. E isso ficou muito claro. Quando nós nos reunimos enquanto dirigentes de Umbanda, nós estávamos juntos falando sobre as dificuldades das nossas casas, um dando suporte para o outro, uma mãe de santo dando uma ajuda para um pai de santo que estava desesperado porque não conseguia, não sabia o que fazer com a sua corrente. Essa solidariedade amistosa, fraterna, nos ensinou muito que a Umbanda, e aí voltando para a nossa missão, ela só acontecerá no Ubuntu, ou seja, quando nós mudarmos a política de competição para a política da colaboração. E a conferência tem essa ideia, né? São duas coisas no final que eu vou dizer. Uma delas é sobre a mudança íntima, né? A reforma íntima, a mudança interior. Se a gente sempre esperou o dia de amanhã, então na gira está acontecendo, se passa a gira, passou semana, né? Ah, depois eu vejo. Aí chega a semana, não, sexta-feira eu vou lá e eu converso com o preto velho. O preto velho fala, filho, você tem que ter mais disciplina sobre isso. Ele fala, ah, tá. Aí passa a semana no meu trabalho, eu chego na sexta-feira, não fiz, porque eu vou adiando. Quando a pandemia chega, esse momento chega, eu olho para trás e falo, se eu tivesse meditado mais, se eu tivesse feito isso mais, eu começo a fazer essa avaliação. Então, ela nos ensina a não postergarmos os nossos esforços no dia de hoje, para que amanhã eu esteja mais preparado para situações adversas. Eu acho que isso ficou bastante visível para todos nós. E a gente aprendeu de uma vez por todas uma coisa que eu tenho sempre dito e acho muito fundamental para mim, e se é para mim, eu penso que é para todo mundo, que as nossas vontades, elas têm que estar subordinadas aos nossos quereres. Eu quero ser dirigente de Umbanda, eu quero ser sacerdote de Umbanda, eu quero ser pai de santo. Eu tenho vontade de ser pai de santo todo dia? Não. Tem dia que eu não quero fazer nada, tem dia que eu poderia sentar e fazer uma maratona de série, por exemplo. Ah, eu gostaria, mas eu não faço isso há mais de 10 anos, mais de 15 anos. Mas por quê? Porque é uma escolha que eu fiz. Então, se eu seguir a vontade, que é a maré vai poder me levar. Ah, hoje eu estou com preguiça, hoje eu estou com não sei o quê. Então, eu não tenho controle sobre as minhas ações. Então, toda vez que a minha vontade quer falar, eu falo, você se subordine ao meu querer. Eu quero ser luz. Eu quero ser livre. E isso, meu filho, é mais do que a vontade. E toda vez que eu penso em vontade, eu falo assim, se vai ter uma vontade, que seja a vontade de Deus. Eu me subordino à vontade de Deus. Então, eu quero que a vontade de Deus seja maior do que a minha vontade. E isso faz com que eu consiga não entrar em desespero no distanciamento social, eu consiga ter equilíbrio, mesmo que relativo, diante desse momento em que nós vivenciamos. E essas reflexões estão prontas? Não, nem um pouco. Porque eu trouxe para vocês mais um diagnóstico, né? Mais uma constatação do que o que eu vou pensar em fazer. Mas eu não tenho dúvida que algumas coisas vão acontecer para que amanhã a Umbanda esteja muito mais do que está hoje, voltada a transformar o espírito acomodado em um espírito ativamente buscador. Porque uma das coisas que eu sempre me defino é, eu sou um eterno aprendiz. Eu falo isso há muitos anos. E recentemente, há uns 7, 8 anos para cá, eu falo assim, eu sou um eterno aprendiz, um buscador incansável de Deus. Então,
Quando eu entendo-me como um buscador, é porque eu não encontrei. Aí, esses tempos atrás, chegou uma pessoa e falou assim, pai, já sou desenvolvido mediunicamente. Eu falei, ô meu amigo, vem dirigir a casa. Pode dirigir a casa, porque eu estou em desenvolvimento. Eu sou um buscador. Né? Porque quando eu já encontrei, então eu encontrei a melhor gira? Não. Eu encontrei o melhor ritual? De jeito nenhum. Eu encontrei a raiz que me faz celebrar Umbanda? Não. Nossa, pai, mas você não encontrou nada? Encontrei. Encontrei o caminho. Chama-se Umbanda. Agora o resto eu estou trabalhando. Espero continuar. Então, a Umbanda de hoje, para que amanhã aconteça isso, é a Umbanda do sacerdote, da sacerdotisa, e eu digo a corrente mediúnica, né? Preparado e trabalhando em si mesmo na reforma íntima, estudando para compreender os ritos da religião e ofertando a assistência à comunidade, não apenas a cura para uma questão física, emocional, psicológica, mas sim ofertando a ela um caminho de expansão, um caminho de busca para a libertação de suas mentes. É esse que eu imagino a Umbanda de amanhã. Uma Umbanda que vai estar explodindo com a frase: a Umbanda é coisa séria, para gente séria, do Caboclo Mirim, na cabeça do pai Benjamin Figueiredo. Uma Umbanda que vai saber por que Pombagira veio de uma tradição banto, que Exu é Yorubá, que existem forças africanas que norteiam a nossa prática, a nossa forma de entender os nossos ritos. Uma Umbanda com mais fundamento, uma Umbanda melhor. Como diz um canto do pai Antônio na cabeça de Zélio Fernandinho de Moraes. Oi, deixa a Umbanda melhorar. Oi, deixa a Umbanda melhorar, filho de fé. E ele continuava. Toda vez que ele aplicava-se uma mudança no ritual da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, o pai Antônio, já sabendo que ia ter algumas pessoas que iam reclamar, ele cantava essa música. Então, aí ninguém no final ia reclamar com o Zélio, né? Depois que o pai Antônio falou assim, deixa a Umbanda melhorar, aí todo mundo já vai mudar, né? A gente não pode ter medo da mudança. A gente tem que abraçar a mudança. E que a gente possa compreender que tudo que acontece conosco, individualmente e coletivamente, são uma oportunidade do aprendizado. Que a gente não perca um segundo sequer, porque nossa mudança começa agora. Eu fico à disposição, gente, falei demais, mas à disposição para quem quiser fazer pergunta. Oi, boa noite. Eu queria perguntar o seguinte, o quanto que a Umbanda ainda procura a validação da sua existência nos estudos antropológicos? E será que a Umbanda consegue produzir conhecimento sobre si mesma sem essa validação? Eu pensando nisso, a partir de que eu tenho feito alguns estudos sobre... Tudo não, eu venho lendo sobre o que a antropologia tem falado sobre as pombagiras. Na Umbanda, sempre as pombagiras são prostitutas. Não tem um livro que eu tenha pego de antropologia que tenha falado de uma pombagira semelhante à que a gente conhece. Como que a gente consegue, então, usar o conhecimento da academia para validar essa Umbanda, que é o que tem sido feito, né? A antropologia acaba pautando as coisas das religiões de matriz africana. Será que a Umbanda consegue pensar por si mesma, conseguir produzir conhecimento sobre si mesma, sem essa ajuda ali da antropologia? Lu, eu te digo assim, com muita tranquilidade, eu não consigo imaginar a Umbanda ela buscando a validação pela antropologia. Eu entendo que muitas pessoas buscam a antropologia um reconhecimento. Eu acho que aí tem um grau de diferença. Então, assim, a Umbanda, ela, até pela sua própria questão da matriz africana, ela, pelo todo o racismo estrutural que ela vivencia diariamente, a academia, ou seja, quando a universidade produz um material que fala da Umbanda, ela acaba se sentindo valorizada e reconhecida. Então, é importante para a Igreja Católica, por exemplo, que um antropólogo fale sobre a história dela? Nem um pouco. Ela vai dar, pelo contrário, ela vai falar para o cara sumir da frente dela. Porque ela não precisa desse reconhecimento exterior. Porque ela já é a dominante, né? Então, toda vez que nós
olhamos para a academia, olhamos para a antropologia, ou para mesmo a ciência das religiões, né? Hoje nós temos um ensino superior que antigamente era só teologia, hoje tem a ciência das religiões, que em tese seriam todos os professores de ensino religioso, tinham que ser cientistas da religião, né? E esse sentido da religião, se vocês tiverem a oportunidade, vejam o currículo, é vergonhoso, é triste, é vontade de chorar, né? Eu literalmente eu chorei quando eu fui ver, fiz propostas sobre isso, mas enfim. Então, eu acho que assim, a religião, enquanto religião, ela é autônoma em relação a isso. Eu não me lembro em nenhum momento que eu, e conversando com outros babalorixás, busquemos, dentro da Umbanda, e eu já vou fazer uma observação engraçada, uma validação da antropologia. Mas a antropologia vira uma porta importante na busca da raiz africanista. Então, por uma ausência de material escrito de seguidores da religião de matriz africana, e aí não vou dizer uma, porque são todas, né? Candomblé, Batuque, Xangô de Pernambuco, Tambor de Minas, etc. Quem produz, quem é referência? São os antropólogos, né? Desde Pierre Verger, Roger Batiste, até os mais recentes, como Reginaldo Prandi. Então, você acaba cedendo à academia a construção da sua história e a origem dos seus cultos, né? A Mãe Senhora, por exemplo, que é uma Yalorixá, a terceira Yalorixá, se não me falha a memória, do Gantuá, do Ilê Axé Alcofonjá, de Bahia, ela foi na África, né? Ela foi convidada e foi até a África para falar do candomblé. Naquele momento, ela percebeu que muitas coisas que tinham sido escritas sobre Oxum estavam equivocadas, né? Não era aquilo que os doutores tinham escrito sobre Oxum na África, porque tinha alguma, entre outros, o Pierre Verger, ele passou, não lembro quanto tempo aqui no Brasil, tanto tempo na África, e depois ele passou em Cuba um outro período de tempo. E ela descobriu que aquilo não era daquela forma, porque ele tinha tido um olhar dele sobre a realidade e não um olhar da religião. Muitos que escrevem hoje, tem uma professora de Campinas, já vou lembrar o nome dela, ela começou estudando antropologia e ela percebeu o seguinte, que ela não conseguiria escrever sobre algumas coisas da religião se ela não fosse iniciada. Então, ela se inicia com o objetivo, percebam onde eu quero chegar, né? Com o objetivo de poder escrever sobre a religião. Então, ela não entrou porque o orixá chamou, não entrou porque era a religião dela. Lógico que depois ela se transformou, né? Mas ela mesma confessa que o objetivo da iniciação dela era poder se apropriar de segredos. Olha que deturpado é esse volante, né? Então, eu diria assim, na Umbanda, ele é menos do que no Candomblé. Por quê? Porque na Umbanda tem muito mais escrito, mas muito mais. Então, se a gente pegar só os livros do Mata e Silva, são mais de uma dezena de livros que ele escreveu, né? E escreveu sobre mistérios, segredos que não podiam ser revelados, né? Tem um livro que todo mundo tira sarro, que é O Segredo da Umbanda, O Segredo da Mediunidade. Se é segredo, você escreveu, já não é mais segredo, né? Então, fica essa brincadeira. Mas eu acho que na Umbanda ela perde mais a importância e ganha no sentido de reconhecimento, ou seja, um olhar externo sobre ela. Não sei se te respondi, filho. Aí, agora tem uma pergunta da Selma de Xangô. Durante a escravidão, os negros eram proibidos de professar a sua fé. Essa religião já era Umbanda? Não, essa religião era a religião deles, nativa, né? Hoje a gente denomina ela culto de nação, porque eles seguiam a nação dele. Então, a gente tem que lembrar que foram séculos de escravidão, né? Então, eu imagino que a Selma esteja falando assim, do período inicial. O período inicial, eles cultuavam muito puro o que eles vivenciavam na África. Então, eles trabalhavam, por exemplo, quem vinha de Oió ia prestar referência a Xangô, a Yansan e a outros orixás. Se a pessoa viesse, por exemplo, de uma cidade do Daomé, eles começavam a professar os voduns, né? O Bensé e outros voduns. Se viesse de uma região lá de Benguela, da Angola, ou de Lunda Quioko, lá dos Luandas, iam referenciar as matambas, no Talambô, os inquices. Com o tempo, eles começam a ficar muito isolados, eles começam a trocar informações. Então, aquele que cultuava Otim está junto com o cara de Ilé, que está junto com Iboalama, que são orixás caçadores, de nações diferentes.
E eles juntos, eles começam a perceber a similaridade entre elas, e como todas as religiões de matriz africana, elas não são individualistas, você não pratica o culto sozinho, né? Isso é uma característica muito bonita, porque todas as grandes religiões, né, o budismo, hinduísmo, catolicismo, cristianismo em geral, eles precisam de sempre dois ou mais, né? Então eles começaram a se juntar para prestar culto, e um ensinava para o outro aquilo. Nesse momento se constrói o início visual do que seria a Umbanda, que era, no mesmo culto, você está trabalhando o orixá, né, que é a força divina da natureza, puro, e a incorporação de um ancestral, porque de um lado estava um angolano lá, né, por exemplo, um Luanda, do lado de um Cabinda, e do lado desses dois tinha um filho do Queto. E eles vamos juntar, nós temos semelhança, mas então tinha um ancestral, ou seja, o espírito de um Egum, junto com o orixá. E ali se começa a formar esse cenário que seria o que nós chamamos de Umbanda no dia de hoje. Isso é o que eu penso, né? Quando o senhor falou que a prática no terreiro vai ser mudada por conta das incorporações e tudo mais, eu fiquei assim, o senhor tem alguma noção de como os nossos ritos, as giras, elas vão se dar com essa mudança toda? Porque a Umbanda, ela é conhecida muito pela mediunidade de incorporação, né? Como o senhor estava comentando, da questão do fenômeno. E até eu, quando entrei na Umbanda, assim, o mais novo, assim, tudo que era novidade para mim era a incorporação. Então, e praticamente muita coisa a gente faz, né? Os médiums fazem incorporados, da passe, etc. O que o senhor acha que vai mudar a partir daí? Se você tem alguma previsão, ou se os guias que vão orientar, queria que o senhor só desenvolvesse um pouquinho para a gente. Sim. Cauê, eu, ao contrário de alguns dirigentes, alguns estudiosos, eu não acredito que a importância central da atividade de incorporação seja substituída, né? Então, assim, todas as mudanças que eu estou relatando, elas vão ser adicionais e não substitutivas. Então, eu não vou tirar a incorporação para introduzir uma nova prática. Eu acho, quando eu falo eu acho, vocês me perdoem, é um vício de linguagem que eu abomino, me perdoem. Eu acredito. Né? Quem acha não sabe o que está falando. Então, eu acredito muito que nós vamos trazer uma nova prática e não substituir a prática antiga. A incorporação, ela é, na minha visão, ela é essencial, né? Essencial para a compreensão de um mundo da qual eu não tenho alcance. De toda a minha vida espiritual, nessa encarnação, um tema que para mim ele sempre foi difícil, Cauê, foi a humildade. Né? Eu sempre trabalhei com isso, queria ser humilde, quero ser humilde, né? Continuo querendo. E eu sempre tive assim uma luta constante contra o meu orgulho, a minha vaidade, a minha soberbia. E eu lia sobre isso, li em várias tradições religiosas, porque eu não conseguia achar como é que eu vou lutar contra o orgulho? Como é que eu luto contra o orgulho? Eu não tinha ferramenta, aquilo me desesperava. E aí eu recebi um preto velho. Aí eu descobri que esse preto velho tinha uma sabedoria que, meu Deus, como é que pode? E ele não consegue ter orgulho por nada. Daí, naquele momento, eu consegui experimentar na minha vida o que era humildade. Sem a incorporação, eu sentiria isso? Dificilmente, eu acho que não. Então, esse processo ele vem construir para mim um mecanismo, né, que eu persigo até hoje, de toda vez que eu me sinto orgulhoso, ou eu vou me sentir mais orgulhoso, eu paro e penso, como é que o pai Tobias, por exemplo, que é a entidade que eu sirvo, atuaria e agiria nesse caso? Então, ela me ajuda a mudar a minha forma de ver, de agir, graças à incorporação. Então, eu te diria assim, a incorporação ela tem um papel extremamente relevante na educação mediúnica. O que nós não podemos é transformar a mediunidade da incorporação num ato fenomênico, ou seja, ela só serve para que você está numa gira, você vai lá e deu a passe, igual você falou, deu o passe com o caboclo, né? Depois vai lá conversar com o preto velho, então ela serviu a uma relação de uso. E eu saio do terreiro e aí eu não quero mais saber. Então, o desafio ritualístico é transformar essa incorporação em uma prática do meu dia a dia em que eu incorpore o que a entidade é, né? Então, eu traga para mim a humildade do preto velho, a força do caboclo, a determinação de Exu, por exemplo, né? Então, eu te diria assim, que os rituais eles vão ter que ser modificados no sentido de explorarmos mais
esta vertente de transformação, de reforma interior, de despertar de consciências, né? E adicionarmos, e talvez em outros dias, eu não tenho resposta para te dar, é que além da mediunidade de incorporação, nós tenhamos um trabalho permanente de reforma, de mudança, de autoconhecimento, que é o que eu acho que nós não podemos acho não, desculpem de novo. Eu tenho convicção, convicção que esse é o único caminho que vai nos fazer o caminho da liberdade. Explicado, Cauê? Entendi, pai. Obrigado. Eu que agradeço. Agora tem uma pergunta da Daniele Flores. O caso dessa moça que procurou a casa quando precisou, seguiu seu rumo e depois procurou de novo em necessidade. Me faz pensar. Como podemos ajudar as pessoas a encontrarem e se manterem em Deus, independentemente de nossas casas? Então, Dani, esse é o nosso desafio. Eu acho que o desafio que vai do Oiapoque é o Chuí, né? Fortaleza, Curitiba e Rio Grande do Sul, todos nós não temos como escapar. O desafio é darmos umas ferramentas para que naquele momento da consulta, naquele momento em que a pessoa vai buscar a ajuda no terreiro, ela também tenha a oportunidade de construir um caminho de fé para ela. Todos vão fazer isso? Não, impossível, seria uma ilusão tremenda. Mas quantas pessoas querem e não fazem? Nós estávamos numa live no Facebook esses tempo atrás e uma pessoa me perguntou, pai, e as pessoas da assistência que não querem ser sacerdotes, sacerdotisas, como é que elas ficam na pandemia? Porque elas tinham a gira para estudar, para conversar, né? Então, aqueles que não querem ou não são médios, entre aspas, né? Não são médios, mas não vão vestir o branco. Então, a gente tem que construir o caminho do leigo na Umbanda. A Umbanda não pode ser essa transformação para o sacerdote, ou seja, para aquele que veste o branco. Ela tem que ser para aquele que quiser. Ela tem que ser uma mãe, né, que recebe, que educa, que ensina a este caminho. Como a gente vai fazer isso? Eu ainda estou em profunda reflexão. Mas uma das maneiras que a gente já tem feito, eu sei que no Tuluca também fazem, é a preleção, né? Você fazer uma conversa antes, explicar um pouco sobre a doutrina, falar de questões éticas e morais, de mudança de comportamento. Eu acho que isso é já é um passo. E alguns outros passos, como dar instrumentos, ferramenta, para que essas pessoas possam encontrar, diante daquela graça alcançada, né, o caso dessa senhora que eu estava falando, ela ter ferramentas para que ela mude de vida definitivamente, né? Que ela não fique só no momento, não fique só naquele processo que é tão efêmero, que é uma alegria material, por exemplo. A pessoa fala, eu preciso de um emprego. Beleza, vamos trabalhar para você conseguir um emprego. É importante, né? Coisa mais desesperadora, porque quem está desempregado? Daí a pessoa conseguir um emprego. Aquilo vai se cessar no primeiro momento que o primeiro salário chegou, já tem a dívida, o resto vai ter que fazer. Aquilo mudou essencialmente ela? Não. Vai mudar essencialmente se a gente tiver a ponte daquele momento, ela conseguir construir um caminho. Como a gente vai fazer isso? 100% eu não sei. Mas uma das maneiras é a gente dar essas ferramentas, né, através de instrução, de conversa, de despertar. Mas não é fácil. A próxima pergunta é do Carlos Eduardo. Boa noite, Pai Caetano. Como entender como Umbanda dirigentes que abusam sexualmente ou moralmente de consulentes ou membros da corrente? Sinto-me profundamente triste em receber notícias como esta, sem pensar que o nome da Umbanda é usado levianamente para justificar atos terríveis. Axé. Carlos, excelente tua pergunta e eu te diria com toda franqueza, não é Umbanda, não são dirigentes de Umbanda, né? Infelizmente não são. Toda pessoa pode cometer um erro? Sim, toda pessoa pode cometer um erro, mas o erro é da pessoa, não da religião. A religião, ela pressupõe, de forma filosófica, teológica, a proibição disso. É tão forte isso, e aí vamos pensar na raiz, né? Que o Carlos Eduardo está nos colocando. Teve recentemente mais um pai de santo em São Paulo, que foi acusado por diversas consulentes de que ele abusava sexualmente delas. Mas pode ser um abuso sexual, como ele mesmo falou, moral, psicológico, né? Tem tantas formas de abuso. Qualquer abuso é execrável, né? Ele não deve ser apoiado e muito menos ser postergado ao nosso combate verdadeiro dele, que é o ato e não a pessoa. Então, o dirigente de Umbanda, ele segue um princípio que é um princípio muito antigo das nações africanas. Ao se chamar de pai de santo, Babalorixá, ou Yalorixá, ou mãe de santo, e assim por diante, ele tem uma proibição
de relacionar-se sexualmente com qualquer membro da comunidade. Então, é tão forte isso, né, que em alguns candomblés ele é proibido de iniciar parente. Então, por exemplo, ele é casado, né, ou casou, e ele quer iniciar a esposa, por exemplo, ou vice-versa. Ele não pode fazê-lo. No candomblé, ele não pode fazer sacramento no seu filho de carne, na sua filha de carne, porque isso seria uma relação incestuosa. Então, é uma tradição, não é uma ética cristã, não é uma ética moderna, não. Isso é uma ética milenar que existe há, sabe Deus, quanto tempo em várias regiões da África, que é trazida através das nações, né? Então, eu tenho uma convicção. A minha esposa, ela é filha da minha casa, né? Que é a Fernanda de Ogum. Eu era casado com ela antes dela ser minha filha. Ela foi minha irmã de corrente. Nós éramos filhos do mesmo Pai de Santo. E antes de sermos filhos do mesmo Pai de Santo, nós já éramos casados. Ou seja, a minha relação ela é anterior ao meu sacerdócio. Supondo que eu não conhecesse a Fernanda e ela fosse minha filha e eu me apaixonasse por ela, por exemplo. Eu seria uma paixão absolutamente platônica, no meu caso específico, porque é terminantemente proibido essa relação. Isso faz com que, ao abraçar um filho de santo, ao abraçar uma filha de santo, ela sabe que aquele meu abraço tem a natureza absolutamente paternal e sacerdotal. Não há risco, não há medo, não há temor de que haja alguma segunda intenção nisso. Isso significa caráter. E o caráter a gente constrói, né, ao longo do tempo. Algumas pessoas que estão sem caráter, elas acabam usando a sua posição privilegiada de poder para cometer aquilo que ela não consegue se não tivesse essa posição de poder. Então, aí faz os abusos, né? Seja ele qual for. Ela usa o seu espaço. E ela usa mais do que o espaço dela, ela usa o espaço do outro, que é o espaço da necessidade, da carência. Então, a pessoa já está aflita e ela vai lá e faz. Então, eu tenho, assim, uma verdadeira ojeriza, assim, um ranço mesmo disso, porque a pessoa já está em uma situação de fragilidade, seja homem ou mulher. E você exercendo o teu papel de cuidador para ter uma outra intenção, que não seja a intenção espiritual, você está abusando de todos os sentidos, né? As entidades vão te afastar de você, não tenha dúvida nenhuma, e você não vai fazer. Todo mundo é passível de erro? Todo mundo é passível de erro. Mas a primeira coisa que a gente sempre faz é, eu errei, a religião não. Ao contrário, eu escutei meu preto velho falar que não podia, o Exu me dando uma... Ô, você tá louco? Para com isso, rapaz. Porque eu duvido que essas entidades não vieram dar um puxão de orelha antes de cometer a primeira vez. Depois de cometer a primeira vez, aí os quiumbas provavelmente tomaram lugar. Então, nós, umbandistas, temos o dever de pregarmos, né, que a Umbanda, ela orienta, jamais abusa, que a Umbanda indica, jamais oprime. E quando nós, dirigentes, vamos falar isso de forma geral, cada vez mais aqueles e aquelas que vão querer usar a Umbanda ou usar a religião para fazerem atos que não são aceitáveis, vão ficar sem espaço, porque a comunidade, ou seja, o mundo sabe, nós não aceitamos esse tipo de prática. Nós não aceitamos que um dirigente faça isso com qualquer uma das pessoas. E quando isso ficar nítido, a gente vai mostrando que quem faz é a pessoa e não tem um aval da religião. Não sei se expliquei, Carlos. Agora a pergunta é do Matheus de Oxóssi. Pai, esse exemplo que o senhor deu da moça que frequentou a casa melhorou e tornou a ficar ruim, seria a obrigação da casa torná-la melhor? Até que ponto isso focaria no resultado? Matheus, eu te diria que não, porque nós não temos obrigação nenhuma de nada. A nossa obrigação é fazer a ação, ou seja, amar e darmos instrumento. Por isso que eu frisei muito, Matheus, a ideia de darmos instrumentos para. Então, a pessoa foi lá no terreiro por necessidade, como é o caso dela. Ela foi várias giras, né? Ficou boa e depois se afastou. Normal, não tem problema nenhum isso. E depois ela volta a sofrer um problema que é muito fruto do primeiro. Aí a essência dessa pessoa foi modificada? Não. Esse exemplo não quer dizer que eu tinha a obrigação dele, mas ela me trouxe à tona qual é o esforço real que nós fazemos, não para dar só um milagre, entre aspas, aquela graça tão necessária naquele momento de desespero, e quanto nós empenhamos para dar o caminho para que ela pudesse encontrar paz. Então, eu diria para você assim, o empenho é de atender à necessidade emergencial
e também de atender a um processo de despertar de consciência. E não pelo resultado, não, porque eu te diria assim, se a gente pensar no resultado do despertar de consciência, a gente vai ficar frustradíssimo, né? Frustradíssimo. Porque eu poderia fazer os inúmeros casos de filhos e filhas do terreiro que não vão aceitar esse chamado, vão querer usar o terreiro exclusivamente para movimentos de incorporação, por exemplo, né? Eu vou lá para exercer minha mediunidade, fecho meu branco e passo a semana ileso. Então, se eu pensar nisso, eu vou sempre estar no caminho da frustração. Então, o que eu penso é qual a ação, ou seja, o que cabe a mim, e aí eu posso dizer o que cabe a você, a todos os filhos de terreiro, que ações nos cabem para ajudarmos as pessoas a encontrarem o caminho do despertamento. Ponto. O que elas vão fazer não depende de nós, né? Mas eu sempre digo, Mateus, assim, para mim mesmo, toda situação complexa em que eu me vejo, eu penso assim, o que está ao meu alcance? O que cabe a mim, com as minhas ações, pensamentos e oração, fazer? Aí eu encerrei, bom, mas não resolveu a situação. Tem alguma coisa mais que eu posso fazer? Eu rezei, pensei e fiz. Não. Então agora eu entrego a Deus. Que Exu execute a vontade do Pai. Ponto. Então é mais ou menos nesse sentido. Se eu não expliquei, por favor, volte a perguntar. Mais uma pergunta da Selma de Xangô. Quando o pai fala na mudança de pensamento em relação à forma que a Umbanda é vista pela sociedade, seria trabalhar de maneira positiva. É difundir por quais meios? Selma, não, acredito que nós precisamos ocupar os espaços, né? Então, ocupar o espaço, isso é uma coisa que o seu Zé da Ladeira e outras entidades têm falado, né? De nós sairmos das nossas paredes. E ocupar espaço é, por exemplo, em eventos, como dia 15 de novembro, pegarmos um dia de celebração, um dia da consciência negra e outros dias, e ocuparmos o espaço público com a Umbanda que nós pregamos. Então, permitirmos uma agenda positiva em meios de comunicação, redes sociais e na rua. Lógico que agora a pandemia nós vamos ser responsáveis, não é isso. Mas a pandemia está nos ensinando que nós precisamos construir uma agenda positiva, porque senão, como eu não sei se foi o Carlos que colocou, a notícia que sai da Umbanda é quando um dirigente, de forma criminosa, abusa. Né? Não sai uma agenda positiva, com raras exceções. Então, nós temos que construir a agenda positiva, que é mostrar que a Umbanda está para o despertar de consciências. Fazer oficinas públicas na praça, fazermos um sarau, né? Quando acabar a pandemia, nós temos um compromisso aqui em Curitiba, nós vamos juntar algumas casas e vamos ocupar um dos grandes parques da cidade e vamos fazer uma cantoria, né? Uma agenda amistosa, gostosa, sem violência, né? Nós temos que buscar sempre o caminho da não violência. Então, os espaços que eu digo, ele começa do espaço físico, que é para fora do terreiro, o envolvimento nas comunidades, ou seja, compreender que nós precisamos estar dos lados dos fracos e oprimidos, e fazemos um voto de que com os pobres nós estaremos. Pobre não significa só a condição financeira, né? Mas nós temos uma política clara dentro dos terreiros de Umbanda de fazermos o voto de amparar os necessitados, de amparar aqueles que estão sendo perseguidos. E amparar não significa só o espírito, né? É que ação eu posso fazer fisicamente, de acolhimento dos vítimas de violência. Então, uma série de ações que nós precisamos fazer para que a nossa espiritualidade seja exercida também do ponto de vista da matéria. Pergunta do Carlos Frosini. Será que muitos sacerdotes e médiuns não estão querendo mais serem servidos pela Umbanda do que servirem a esta religião que é a Senhora da Luz Divina? Muito obrigado pelas suas abençoadas palavras. Salve, Carlos. Excelente tua pergunta. Muito obrigado. Você e a Jussara, um grande abraço. Que sejam muito bem-vindos. Muito feliz de tê-los conosco. Eu concordo 100%. E é um reflexo, Carlos, da nossa cultura, né? Que é a cultura do que eu vou ganhar. Então, o médium chega e fala assim, eu escutei isso dezenas de vezes, né? Poxa, eu estou na Umbanda há 10 anos e não consegui um carro novo. Eu estou há 10 anos na Umbanda, não mudou minha vida. Eu continuo trabalhando como um empregado e assim por diante. Eu lembro de uma conversa com o pai de santo, e o pai de santo me dizia assim, pô, hoje eu estou muito irritado, rapaz. Eu falei, por quê? Hoje eu atendi uma pessoa que tinha um problema igualzinho, mas idêntico meu. Os dois eram empresários. E ele veio me contar que o seu Exu tal, não vou falar o nome do Exu, quase eu falei aqui, Jesus amado. O nome do Exu tal foi lá e resolveu o problema dele. Ele não tem nada
Resolveu tudo. E eu, que estou trabalhando com ele há 30 anos, pô, não acredito nisso. Então, nós temos uma relação não só com a Umbanda, mas com Deus, de que Deus tem que me ofertar. Deus, me prove que o Senhor existe. Faça alguma coisa, me dê um sinal aqui, pô. Né? Nós temos tão pegado nisso na gente, que quando nós passamos por dificuldade, eu vou dar um exemplo bem simples. No ano passado, Carlos, eu tive uma doença, uma inflamação, uma infecção no pâncreas, fígado e vesícula biliar, séria. E aí, quando eu falava isso para alguns dirigentes, eu falava assim, oh, você tem que procurar um pai de santo, pô, você não está rezando direito. Então, a gente já associa um evento físico com um castigo de Deus. Né? Ó, Deus não está feliz com você. Então, eu fico imaginando que Deus está infeliz com o Brasil inteiro, né? Só está uma porrada o tempo inteiro. A gente está fazendo muita coisa errada, não é possível uma coisa dessa. E isso é tirar um pouco a nossa responsabilidade. Então, eu sempre trabalhei que, assim, Deus permita que eu prove ao Senhor, entre aspas, né, a senhora, que eu seja digno de um dia estar na sua presença. Então, eu peço provas para que eu possa provar Ele. Então, para mim, isso é uma coisa muito natural, e toda vez que algum dos filhos e filhas de terreiros, irmãos e irmãs, né, me falar sobre isso, eu falo, será que não é o contrário? Será que a gente não tem que provar primeiro que nós somos dignos do amor de Deus para depois a gente exigir o amor dele? Por que ele tem que te dar o amor? O amor dele é infinito, né? É só você se preparar para isso. Mas eu acredito muito que é uma questão cultural, que as pessoas buscavam. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu tive um casal de filhos e eles foram num terreiro em que o pai de santo falou assim, o teu pai de santo tem carro zero? Zero. Tem ou não? O teu pai de santo tem a casa própria, grande ou pequena? Qual é a roupa que seu pai de santo usa? Aí, ó, eles responderam, né? Falou, olha, você sabe se um bom pai de santo é pelas condições financeiras dele. E aí, ele veio me relatar isso. Relatar dizendo que ele estava camelando há muito tempo na profissão dele e que ele queria um lugar que desse prosperidade para ele, que é a tal da teologia da prosperidade, uma coisa que é trazida pelos evangélicos pentecostais, neopentecostais, especialmente da Igreja Universal, e que tem um braço dele, infelizmente, dentro da Umbanda. E aí ele me falou isso, eu falei, olha, eu vou te dizer o contrário, vou te perguntar assim, você vai receber um pai de Santa Célia, pergunta para ele sobre o que ele faria para ficar rico. Se ele falar para você que qualquer trabalho, fuja, sai fora. Se ele falar para você que não tem importância ser rico ou não, o importante é estar com Deus, abrace, porque é o teu caminho. E aí a gente percebe que dentro da Umbanda existem livros aí que estão sendo vendidos atualmente que falam sobre obrigações que tem que fazer para você trazer ouro para você. Não quero dizer o nome do livro, mas já está dizendo, né? Que você traz. Se a gente tem essa relação com Deus, de que Deus tem que me dar, a gente nunca vai estar pronto para encontrar os orixás. Por isso eu sou bem crítico a essa posição. Não sei se respondi, Carlos. Se não respondi, por favor, põe lá de novo, por gentileza. Pergunta da Tatiana Pereira. Boa noite, Pai Caetano. Esse momento de pandemia trouxe o exercício forçado da resignação e do ego. A Umbanda não será mais a mesma, quase que de uma maneira forçada, na marra. Qual deve ser a nossa mentalidade para nos adaptarmos e absorvermos da melhor maneira essa mudança que está ocorrendo? Então, eu acho muito boa a pergunta. Nós fomos na marra mesmo, né? O seu Zé sempre diz assim, eu já até falei isso uma vez passada, quem não escuta cuidado acaba escutando coitado. Então, não foram poucos os avisos. Se a gente pegar qualquer terreiro, vamos escutar lá aviso. Gente, vocês têm que melhorar. Gente, vocês têm que trabalhar mais com vocês. A reforma íntima é importante. Vinha Exu falar isso, vinha Pombagira, vinha Cabocla, vinha Preta Velha. E a gente, não, vamos, opa. Uhum. Isso acontecia, você pegar livros que foram escritos nos últimos 15 anos, você vai encontrar. Tem um escrito, por exemplo, que a mãe Lene Savitsky trouxe para nós no sábado. Ela falou que a avó Benta escreveu, ela até leu um pedaço do que ele escreveu, há 10 anos atrás, sobre um evento que, se a gente não melhorasse de forma voluntária, os orixás iam, de alguma maneira, nos ajudar de uma forma obrigatória, que é um pouco que a Tati está nos trazendo, né? Ou seja, a gente foi obrigado, entre aspas, a se refazer, se reformular. E a espiritualidade, ela faz isso de tempos em tempos. Eu fiz um estudo no começo, eu posso te dizer, assim, em 1920, aproximadamente, 18, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Greve Geral de 17, nós tivemos
a mudança das leis trabalhistas por causa dessa greve geral que foi violenta. Tivemos a epidemia da gripe espanhola, e aí eu poderia continuar. Teve as revoluções do leste europeu. Ixi, aí começa. Se você der 100 anos para trás, você vai encontrar uma série de eventos. 100 anos para trás, com 10 ou 12 anos de diferença, esse período de virada de séculos, início do século novo, eles são acometidos por explosões de mudança, que nós estamos vivenciando. Explosões enormes de mudança que vêm também com a pandemia. Então, nós fomos, de certa forma, obrigados a questão, né, que me preocupa se nós vamos aproveitar esta oportunidade ou se nós vamos desperdiçá-la. Porque, assim, a Umbanda não será a mesma? Eu espero que não, sinceramente. Mas e se ela for a mesma? A gente não aprendeu com a lição. Então, mais uma vez, a gente não escutou o cuidado. Vai ter que vir uma outra para coitado. Então, a gente vai ficar nessa até o dia em que a gente se apoderar, né? Estarmos cientes da importância de que o orixá que vibra em mim me conduz ao caminho da perfeição e da iluminação, e então eu vou deixando ele se expandir no meu coração, né? Que é o quinoses, ou seja, eu me desfaço de mim para que Deus seja em mim, que ele fique mais em mim. Então eu me desfaço do apego, me desfaço do orgulho, me desfaço do egoísmo e me desfaço daquilo que você colocou muito bem, da relação do ego. O ego me faz me sentir importante. Por que eu sou mais importante do que a Kátia? Por que eu sou mais importante do que o Rafael? Eu não sou, né? Eu sou igual. Então, essa relação de que o ego, ele faz com que a gente deixe de colaborar. Então, por isso que os pais de santo competem entre si. As mães de santo ficam, mas eu não vou nesse evento, é feito pelo pai de santo fulano de tal. Eu não vou ler esse livro, porque esse livro é de uma umbanda do fulano de tal. Então, nós, ao invés de estarmos colaborativamente nos ajudando, nós estamos competitivamente nos distanciando. E isso se dá pela morada do ego. Então, o nosso maior adversário, eu diria, e a pandemia deixou isso muito claro, é o ego. Porque a pandemia faz com que você use máscara não por você, por mim, pelo teu vizinho, pela tua vizinha, que você evite aglomeração não por você, por todos que estão à sua volta. Então, é uma educação forçosa, fato, mas para que a gente pense no outro. O seu Marabô, antes da pandemia começar, ele falou, este ano, preparem-se. Vocês vão aprender o que é viver para o outro. E eu acredito que é isso que nós estamos fazendo, né? Eu preciso estar pronto para o outro, para a outra, né? Para a comunidade. E isso também é o processo de autoconhecimento. Quanto mais me descubro, mais eu entendo que eu estou perto de você. E aí eu acho que essa é a grande questão que você coloca para nós. Tem mais uma pergunta da Tatiana. O médium de toco tem uma função, o médium de corrente outra. A função da assistência na Umbanda é quase que passiva. Como será agora, na sua visão, do que é possível vislumbrar, a ação de cada grupo integrante da religião no pós-pandemia? Então, eu já posso dizer assim, eu nunca considerei a assistência passiva, né? Eu sempre não, mas relativamente frequente, eu olho para a assistência e agradeço. Agradeço porque sem assistência não teria motivo de estar ali. Então, muitas pessoas falam assim, você está ajudando as pessoas. Eu falo, olha, você está muito equivocado, porque na verdade eles é que estão me ajudando. Porque graças à dor do fulano, da ciclana, eu consigo encontrar Deus. Porque ela foi no terreiro pedir ajuda, que o preto velho desceu, e eu incorporei, tive a sensação de perfeição, de humildade, de amor incondicional. Então, na verdade, quem me ajudou foi quem foi na assistência. Isso para mim é claríssimo, eu não tenho a menor dúvida. Então, assim, quando alguém pergunta, pai, você está fazendo caridade atendendo? Eu não. Eu estou sendo ajudado. Porque se não fosse a assistência, eu não estaria com o caboclo. E se eu não tivesse com o caboclo, eu não poderia entender o que era um caboclo, eu ficaria muito chateado e triste por não poder ter essa relação de proximidade. Eu entendo que quando você fala da passividade, é estar sentado esperando o momento da sua consulta, né? Eu acredito que no ritual de atendimento isso não vai mudar, Tati, porque a gente, apesar de nossa casa, a gente sempre trabalhar, por exemplo, para que a pessoa queira cantar, cante, queira ficar em pé, fique, né? Isso não, esse processo não tem um mecanismo que eu enxergue neste momento que mude, mas nós vamos ofertar o caminho do leigo. Esse caminho do leigo é o caminho em que os estudos, meditações ou irradiações possam ser exercidas por pessoas que não sejam da corrente mediúnica. Então, por exemplo, a Fernanda vai lá no terreiro e fala, eu gosto do terreiro, mas não quero
participar. Foi lá no terreiro do Pai Francisco. E o Pai Francisco acabou, vai falar na gíria e vai falar assim, ó, gente, quem quiser, nós nos reunimos virtualmente, que seja, toda segunda-feira, a tal hora, para fazermos um estudo continuado de Umbanda. Então, você ofertou para ela um caminho, mesmo que ela não seja da corrente mediúnica. Agora, no rito de atendimento, vai ser difícil, eu não consigo imaginar uma outra maneira ainda dessa passividade, entre aspas, que você bem coloca. Mas o objetivo é envolver essas pessoas para que elas tenham outras oportunidades que não apenas a gira de atendimento público. Pergunta do Matheus Paiva. Pai, como conciliar o processo da reforma íntima com o crescimento em união aos irmãos? Às vezes, tenho necessidade de introspecção, silêncio e afastamento. E muitas vezes vejo isso como forma de autoproteção e recarregar de baterias. Como não tornar esse movimento introspectivo em um extremo? Matheus, muito legal a pergunta. Eu acredito que a gente tenha todo o direito e até o dever de entrarmos em momentos de introspecção, né? Eu vou citar o exemplo de Jesus Cristo, que logo após o seu batismo com João Batista, ele vai para a casa de Pedro, né, de Simão Pedro, cura a mãe de Pedro, cura uma série de pessoas, fazem fila para Jesus, e enquanto eles estão dormindo, ele vaza para o deserto e fica 40 dias e 40 noites em isolamento pleno, sem contato de ninguém. Então, se Jesus Cristo precisou de 40 dias no deserto, eu te diria que nós precisamos de uns 4 anos, mais ou menos, assim, no mínimo, né, para ficar. Então, você pode dividir isso em parcelas, você faz um crediário, viu, no isolamento, e paga de vez em quando. Não vejo problema algum, pelo contrário, é necessário um momento de silêncio interior para que a gente se encontre conosco e com Deus. Esses momentos, eles não podem ser extremos, como você coloca, sem dúvida. Mas eu tenho que ter a minha liberdade e tenho que ter a minha humildade de reconhecer que em alguns momentos eu sou incapaz de estar nesse coletivo que oprime, por exemplo, né? Eu me sinto oprimido. Então não existe nenhum problema de eu me resguardar. O que a gente deve evitar? O que seria extremo na minha visão? Se isso for mais da metade. Então, se eu tenho lá 300 dias, eu fico 150 isolado e 150. Eu acho que a partir disso começa uma extremidade. Tem gente que vai precisar de 1 dia de isolamento por ano, tem gente que vai precisar de 10, tem gente que vai precisar de 100 dias. De verdade, eu não consigo dizer um número em que isso possa ser extremo. Porque nós temos que reconhecer as nossas limitações, reconhecer o quanto estar em troca energética nos desgasta, né? Nos atinge de forma direta. A gente tem que trabalhar com isso de forma que cada vez mais eu dependa menos da opinião do outro. Então, aí no que você diz, eu percebo, como a opinião do outro, ela me atinge. E isso a gente tem que trabalhar, nem que seja por isolamento, que é um pouco do que a Lu falou, que é o validação, né? Então, hoje, por exemplo, eu te diria assim, eu espero que alguém valide o trabalho? Não. Mas eu ainda espero que reconheça. E essa minha dependência do reconhecimento externo, ela é fruto da minha baixa autoestima, né? Da minha menos-valia, é fruto da minha insegurança, é fruto da minha imperfeição, do meu apego ao ego. Então, perceba que tudo isso aí tem a ver com meus erros. Então, ao revelar isso, eu começo o caminho de construir uma outra forma, de não depender disso. Mas não vejo nenhum problema em isolamentos momentâneos, né? Momentâneos que eu digo até um pouco maiores, para a gente se encontrar. Não vejo problema nenhum. Agora tem uma pergunta da Dani de Oxalá. Mucuyu, pai, um quiumba só se aproxima de nós se tiver alguma brecha nossa por baixar a vibração, certo? Mas como saber se a depressão que passamos tem alguma relação com isso e como lidar com situações assim? Vou tentar explicar de uma forma assim, do jeito que eu entendo. Não existe essa diferença entre o mundo espiritual e o mundo material. Toda vez que a gente pensa, isso é da carne ou do espírito? Isso é do espírito ou da carne? Toda vez que eu separo, eu erro. Então, eu sempre parto do pressuposto que tudo é junto. Senão, não são 2 mundos, é um mundo só. Mesmo que seja multiverso, ou seja, que sejam várias dimensões, ainda assim é uma existência só, é uma realidade, entre aspas, né? É um Deus que nos abarca em tudo. Então, eu estou deprimido. Tem causas físicas? Tem. Tem causas espirituais? Tem. Tem causas energéticas? Tem. Tem causas psicológicas? Tem. Todas, todas. Sem exceção, Pai Caetano? Sem exceção. Eu não acredito em nenhuma exceção para isso.
Então, a gente sempre tem que tratar os 4. Ou seja, eu tenho que procurar um terapeuta, um psicólogo, né, um psiquiatra, do ponto de vista da psicologia. Que terapia eu posso fazer para eu reconhecer isso? Do ponto de vista químico, físico, né? Ou seja, se eu preciso tomar algum medicamento, eu vou tomar, seja alopático, homeopático, fitoterápico, acupuntura e tantas outras ferramentas médicas que nós temos na atualidade. Emoções, energia e espírito. Eu vou tratar na religião. Então, eu trato aqui e aqui. A religião também vai tratar os dois? Com certeza absoluta. Por quê? Porque aqui o espírito vai conversar com você, vai te dar um passe, vai te dar uma dica. E você vai fazer. Vai ter recomendação de exercício físico, por exemplo, você vai estar trabalhando nas 4 coisas. O exercício vai te obrigar a entrar em contato com o meio ambiente vai fazer troca energética com você, o ar de Yansan, a árvore de Oxóssi, o chão de Omurui de Oxóssi, assim, você vai trocando essas energias. Vai passar na perto de um lago, Oxum e Nanã vão te jogar energia, então você trocou essa energia. Então, não tente separar. Parta do pressuposto que tudo é tudo, e a gente nunca erra, né? Uma gripe tem a ver com tudo? Tem a ver com tudo. Então, o coronavírus tem um lado espiritual? Tem um lado espiritual, não tenha dúvida. Tem um lado emocional, tem um lado material, né? E tem um lado espiritual. Então, se a gente trata todas as questões do ponto de vista holístico, ou seja, envolvendo tudo, nós acertamos. Por isso que a medicina ocidental ela é muito falha, porque ela trata a mão como a mão. Ela não trata a mão como um sistema que está presente no meu braço, que está no meu ombro, que tem um conjunto de músculos, nervos, etc., que está presente na minha cabeça, mas que também tem a energia da minha psicologia, né, ou seja, da minha mente, que exerce sobre ela, fora a questão espiritual. Quando nós entendermos que saúde é um evento tão holístico, a gente vai ter caminhos muito, muito mais positivos na recuperação nossa da saúde. Então, eu penso assim, Dani. Mais uma pergunta do Matheus Paiva. Pai, como se conectar de forma prática à verdadeira essência da nossa raiz e, consequentemente, à Umbanda? Posso tecer atitudes que possam garantir um compromisso verdadeiro com a Umbanda agora e no futuro? Uma pergunta bem, bem complexa, hein, Matheus? Bacana. A nossa atitude, ela tem que ser a atitude do aprendiz. Né? Eu me importo como é que é assim, mesmo agora, durante a pandemia, nas diversas obrigações que a gente tem construído ao longo desse tempo, tem coisas que eu acabo deixando de fazer. Então, se eu me portar como um carrasco, como um severo senhor, eu vou me oprimir. E toda a opressão me causa mal-estar. Então, a nossa postura tem que ser do aprendiz, que é aquele que busca, ou aquela que busca a oportunidade e aproveita a oportunidade para o seu crescimento espiritual e, ao mesmo tempo, seja do servidor, né? Do servo. Então, de um lado, eu tenho um aprendiz, que é como eu, enquanto esse indivíduo, mesmo que ilusório, vou aprender com aquela oportunidade, e do outro lado, mesmo vivendo junto comigo, o que essa oportunidade me traz para que eu possa servir ao próximo. Então, toda vez que eu vou teclar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, em qualquer lugar, eu penso, né, que oportunidade de aprendizado eu estou gerando para mim e para o outro, e que oportunidade estou dando de ajudar o próximo. Então, eu vou lá e posto uma maledicência, um fake news, por exemplo. O que eu estou trazendo para a humanidade? Desilusão, raiva, ódio, perseguição. Então, eu não vou fazer. Então, a minha atitude perante a vida é a atitude de como eu posso colaborar, contribuir para que outras pessoas encontrem o caminho da liberdade. Isso serve para mim, né? Eu também quero ser livre. Né? Deus é o grande Senhor da liberdade. Então, assim, para compreender isso, Matheus, eu tenho que pensar assim, tudo que Deus faz, ele é liberdade. Então, se você pensar na escravidão, se rezava para Ogum, para Yansan, para Oxóssi, para Oxalá, para Zambiapungo, para Lebadilê, para Bessem, para qualquer Vodum em que se orixá, para ser livre. Ninguém queria estar preso. Se você olhar o Êxodo, né, no Antigo Testamento, está lá claro, quando Moisés sobe ao Monte Sinai, e Deus fala, eu vou guiá-lo para a liberdade. Então, toda a compreensão teológica, seja da Umbanda, seja do catolicismo, seja do cristianismo, e a gente pode continuar isso para o budismo, né, que é a libertação do sofrimento, a gente vai perceber que a essência de Deus, ou seja, a busca é a libertação. Então, a tua ação, a minha ação, ela começa naquilo que eu tenho controle. O que eu tenho controle? Sobre a minha fala, sobre o meu pensamento, sobre a minha ação. O pensamento é o último dos estágios, né? Então, se eu não posso controlar o pensamento,
que eu controlo a minha fala. Se eu não posso controlar a minha fala, eu controlo a minha ação. Então, a primeira postura para a gente fazer essa verdadeira Umbanda é essa. É a de um aprendiz servidor que está o tempo inteiro na busca da não violência, ou seja, de não gerar sofrimento. É o primeiro passo. E se eu puder não gerar sofrimento e levar ainda paz, axé, maravilha. Não sei se era essa a resposta, mas pergunte de novo, por favor. A última pergunta é da Creuza. Pai, você acredita que a Umbanda voltará aos atendimentos presenciais após a efetivação da vacina? Pois ainda hoje temos pessoas que não acreditam nas vacinas. Eu não só acredito, como eu rezo todo dia por isso, viu, Cleusa? Todo dia, né? Aqui em casa também, nós rezamos todo dia. Eu tenho convicção que a vacina ela será revelada à humanidade de forma muito rápida, vai ser o recorde, né? Nós estamos aí com 3 vacinas, né? A vacina russa, que é a Sputnik, a Coronavac da China, e a Pfizer, que eu não me lembro de onde ela está sendo produzida, e fora elas tem a Moderna dos Estados Unidos e a de Oxford. Nós temos aí, mas especialmente essas 3 primeiras que eu falei, elas estão em estágios avançados com 94%, 95% de segurança. Essas vacinas elas vão ser aplicadas a partir do ano que vem, no comecinho do ano que vem, em milhões de pessoas. A melhor coisa que existe em tudo na humanidade é o exemplo. Então, essas pessoas que são os negativistas, né, e os negacionistas, elas vão falar, não, você é vacina, você é vacina. Elas vão perceber que aquele que se vacinou está voltando a uma realidade normal. Então, ele está trabalhando no seu dia a dia de forma muito mais leve. Ele sabe que não vai pegar a doença. Então, ele vai falar assim, peraí, mas por que esse cara está andando na rua desse jeito e eu não posso andar também? Então, ele vai começar a ter uma situação, vai ficar uma minoria pequena em que ela não vai fazer a vacinação. E eu acredito que assim, isso vai ser uma pequena porcentagem. Quanto mais o exemplo da vacina der certo, por exemplo, pega um estado pequeno, eu vou dar um exemplo, Nova Zelândia, né? A primeira-ministra lá, que é a primeira-ministra porreta para chuchu, provavelmente ela vai instituir lá, a primeira vez, vai todo mundo vacinar. Quer entrar no país, vai vacinar. Fez isso. Olha, Nova Zelândia está sem uma contaminação há 6 meses. Não tem mais ninguém que não vai querer tomar vacina. Então, assim como na espiritualidade, no mundo real, o exemplo acaba por nos mostrar o caminho. Né? Vai ter os fake news da vida? Vai ter, mas eu acho que eles vão ficar cada vez menores. Eu tenho muita esperança que isso aconteça. Eu quero agradecer muito a todos, agradecer muito a todas, que a gente possa construir hoje a nossa Umbanda de amanhã. Né? Eu acho que as perguntas foram muito bacanas, nos mostram muito que a gente está num caminho de construir uma Umbanda focada na libertação e na iluminação. E isso começa pelo autoconhecimento, pelo autoburilamento. Só que esse movimento de introspecção ele não pode vir desacompanhado do movimento de expansão de amor ao próximo. Né? Isso, a compaixão, o amor, o caritas, o ágape, são tantos nomes em várias línguas, mas é a nossa meta enquanto filhos de orixá, filhas de orixá. Então, que a gente possa construir hoje essa Umbanda de amanhã. Quero agradecer muito a todos, agradecer muito a todas, pedir a Exu que nos abençoe e nos proteja, permitindo que a gente sempre tenha a oportunidade de estarmos conectados, que os orixás estejam a nos abençoar sempre e nos trazer muito axé durante todo esse período. Sexta-feira nós estamos reunidos de novo com um papel da rede social e da internet, sábado nós temos o papel da mulher, a resgate da tradição do feminismo, dentro da nossa amada Umbanda, e depois vamos falar um pouquinho dos 112 anos da nossa querida e amada Umbanda, este caminho, que não é um fim em si mesmo, mas não quer dizer que não seja linda e maravilhosa, este caminho cheio de flores, de axé, que nos leva à liberdade. A todos, meu boa noite, a minha profunda e sincera gratidão. Aos pais de santo que aqui estão presentes, eu vi o pai Francisco, vi o pai Adilson, vi a mãe Vive. Se não citei alguns, por favor, eu peço perdão, mas fica o meu pedido de bênção e de axé. A todos os filhos e filhas de todos os terreiros, obrigado por estarem juntos e a solidariedade de vocês, né? Vocês estão sendo muito bondosos comigo. Então eu te agradeço a todos vocês, porque hoje vocês podem dormir com a caridade no coração. Vocês me ajudaram a entrar em contato com os orixás e a Deus. Se vocês não estivessem aí, eu não teria essa oportunidade de me conectar. Então, muito obrigado, que sejam retribuídos em muito axé durante toda essa semana.
Eu agradeço a todos os axés, todos os mucuyus. Eu vou pedir licença e vou encerrar a nossa sala. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe. Axé.